Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Retornando aqui com mais um vídeo desse ciclo de debates para técnicos de basquete em cadeira de rodas. Hoje nós vamos estar com convidados, um convidado, o professor Carlos Gagliotti, aqui do Brasil, que tem uma experiência já, ele vai contar também com a participação no basquetebol da Grã-Bretanha, esteve lá, ele vai comentar. E também teremos a professora Tina Norton, e o Joe Mason, que é um atleta da Inglaterra que participa de um programa além de atleta, ele também participa de um programa de desenvolvimento para jovens lá na Inglaterra, lá na Escócia, na realidade, né? Então, eu vou chamar o primeiro convidado nosso aqui, desse grupo, o professor Carlos Gagliotti. Ele entrou agora com a gente. Bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia, Lincoln, tudo Prazer ter bem? Bom você dia a aqui. todos. A gente pensamos juntos, né, esse projeto dessa divulgação do trabalho feito lá na Grã-Bretanha, né? E vamos ter um momento muito bacana aqui de intercâmbio de informações e o pessoal de lá vai apresentar os projetos lá e você vai fazer esse link porque você conheceu um pouquinho pessoalmente. É Claro, isso claro. mesmo, né? Isso. Então, gente, bom dia a todos. Obrigado por estar assistindo. A ideia principal de estar fazendo isso, de início, era realmente que eu falasse. E aí eu sugeri a ideia para o Lincoln de repente, estar convidando pessoas que têm a experiência com período, com essa fase de desenvolvimento. E eu pensei em vários técnicos e nomes importantes, mas eu acho que quem foi a madrinha, uma da parte mais importante do desenvolvimento de basquete das categorias de base no Reino Unido foi Tina Gordon. Tina Gordon foi a minha mentora por muitos anos, quando eu comecei a trabalhar com as categorias de base lá, ela que era a coordenadora, o que eles chamam de gerente, mas ela era oficial, quer dizer, ela que coordenava todo o projeto e organizava os campeonatos. O que ela vai estar fazendo é contando um pouquinho da história desse programa de desenvolvimento de categorias de base, vai falar um pouco do feminino, citar um pouco da iniciação adulta, e nada melhor do que quem esteve lá e conhece um pouquinho da história. O que a gente vai estar fazendo vai ser uma coisa interessante, talvez nova, essa coisa de ela estar se apresentando e estar traduzindo ao mesmo tempo. As dúvidas que vocês tiverem, se vocês colocarem no final da nossa conversa, a hora que eles se apresentarem, a gente vai ter um espaço para dúvidas, então vocês já podem ir separando as dúvidas ali. Numa segunda parte, a gente vai estar introduzindo um jovem talento da Grã-Bretanha. Eu acho que a ideia realmente tá mostrando um exemplo muito legal para os nossos jovens atletas também, para que ele sirva de inspiração. De resto, o que eu posso dizer, a minha experiência com eles lá durou do ano de 2001 a 2012, foi quando eu realmente aprendi a modalidade em si, apesar de ter ido com um pouquinho de experiência, e eu sei como que era difícil, e está sendo difícil para muitos profissionais que estão começando a modalidade agora e têm o interesse de realmente dar um pouquinho de ênfase na parte de desenvolvimento aqui no Brasil. Então, eu fui muito felizardo de ter a Tina como a minha mentora nesse período. Com isso, eu fiquei em Londres durante um período, trabalhei com a equipe Titãs, que na época não tinha também a equipe de base, no ano que eu cheguei. Foi quando surgiu as primeiras crianças e adolescentes procurando clube, e eu fiquei responsável de começar com a categoria sub-15. Então, o trabalho ele começou bem devagar mesmo, com um ou outro jogador, e aos sábados, meu trabalho sempre foi voluntário lá, e a gente só fazia alguns horários, umas 2 horinhas no sábado, era um horário até curtinho, mas com o tempo foi atraindo outros jogadores. Assim que ocorreu a organização dos primeiros torneios lá, a nível de Liga Nacional,
tá? E nacionais é como se fosse o equivalente nosso brasileiro aqui. Então, acontece a liga, a gente vai explicar um pouquinho melhor no desenrolar da programação hoje, e os classificados das regiões das ligas jogam o nacional, que fica mais por final do período deles, da temporada deles. E fora isso, a gente vai tá falando também, a Tina vai estar introduzindo um pouco sobre os jogos escolares, como é o formato dos jogos escolares, falar um pouquinho sobre o camping também, como eles organizam os campings lá, e o desenvolvimento do trabalho nos clubes. Eu acho que nesse momento vai servir muito de exemplo para a gente na fase que a gente se encontra hoje e todo esse interesse que a gente tem de iniciar essa estrutura de desenvolvimento aqui no Brasil. Então, sem me alongar mais, eu vou passar, então, para a nossa convidada especial, Tina Gordon. Hello, Carlos and I have known each other for about 10 years now, Carlos. And I'm gonna get. Desculpa, let me separar o português do inglês, senão eu vou começar a falar inglês com vocês e português com eles. Professor Carlos, só uma questão. Informando a todos que estão acompanhando, que divulguem, né? Vamos ver, de qualquer maneira, esse material fica gravado, então as pessoas que não estão podendo, estão trabalhando ao momento, né? Porque esse horário nosso não é o comum de nós fazermos as lives, mas é para adequar o horário da Tina e do George lá na Grã-Bretanha. Então vai ficar gravado, mas puder compartilhar para as pessoas poderem fazer perguntas na parte final, como você colocou, né? Que a gente vai fazer uma parte final de tirar algumas dúvidas. Então, a gente vai estar... E eu estou aqui comandando aqui a parte técnica também, estamos com 2 monitores aqui para poder passar todos os vídeos, tornar mais enriquecedor possível o debate. Aí, primeiramente, eu quero agradecer a Tina. Tina, thank you for your presence here. I will try to... eu vou tentar acompanhar a fala para ela, Carlos, e aí você vai estar comandando, a gente vai estar... Eu vou estar acompanhando assim que ela precisar colocar os vídeos e tudo, a gente vai fazendo dentro do possível aqui. Espero que todos aproveitem bem esse debate. Tina, he's just saying to people who are watching now that you're going to be like get started now, and we explain, normally we don't do on this time of day. It's really quite early. It's not really earlier, but normally we do in the end of day those lives. But today we're going to start earlier because the time we're following the time in the UK. That's just let people know why you're doing so early today. And we told people also that you're going to be the boss now in the first part, and whatever you feel like to stop it and go back is fine. The only thing that we're going to try to work through the whole presentation is how I'm going to stop you so I can start to translate what you say. Otherwise I'm not going to be able to keep a lot of information. So I don't want to be rude if I stop you sometimes, so I can give you the translation. So Tina, thanks so much for you be here with us today. And I told everybody, it's been a pleasure to have you here. You're great. You've been like my mentor. And we are so happy. For me, it's a massive pleasure to have you today. Thanks so much. Similar, Carlos. We've known each other quite a long time now, about 10 years. And so if you want to tell me to just, shut up, I need to... No problem. Yes, you do that because you know that I can talk. So... No, I will take some notes and then I can go back. Don't worry. I'm going to let you do the talk. Don't worry. Okay, thank you. And it's such a privilege to be invited to talk to you all today. And I guess how I want to do this presentation is very much from my own personal experience as a basketballer. I started as a running basketballer, as a player and as a coach, and then I went into wheelchair basketball, and mainly in junior wheelchair basketball. And so this is a chance for me to share my experiences and some of the challenges that I've had
along the way, as well as some of the successes. So do you want me to start on the first one? Yeah, that's just say. A Tina, ela está dizendo que realmente é um privilégio para ela, até por experiência, estar hoje com a gente hoje aqui, tá? Ela comentou que a gente já se conhece há quase 10 anos. O tempo passa muito rápido. Da experiência pessoal dela, ela iniciou como jogadora de basquete andante, tá? Ela jogou por um certo período, provavelmente por Escócia, e quando ela entrou para trabalhar com o basquete adaptado, ela já entrou diretamente trabalhando com as categorias de base. Foi quando ela iniciou o trabalho na Escócia, mas também ela se envolveu trabalhando também com a Associação Britânica, e isso acrescentou bastante na experiência dela como profissional, e levou um tempo para isso. Tina, is you again? Okay, should we go to the first slide? Yeah, pode colocar o primeiro slide, Lincoln. Okay, so I first got involved with wheelchair basketball in 1991, and that was when I was at university and as a player in running basketball. And at that time, I had the opportunity to work with a local club, Sheffield Steelers, and do some development work in schools. Now, at that time, they didn't have any junior players in the club. And it was something that was very new. And I was used to coaching junior players in able-bodied basketball. Okay, Tina, let me just put that part through. Uhum. A Tina, ela comentou que ela começou o trabalho dela, trabalha com a universidade, como eu tinha citado anteriormente, em 1991, e ela era jogadora. Ela começou a trabalhar com um time que se chama Sheffield Steelers, que era um dos times locais da época, e para começar o trabalho, ela iniciou trabalhando, indo nas escolas com os jogadores que ela tinha na época. Na época, ela não tinha jogadores jovens, então ela iniciou com os jogadores que eram mais velhos mesmo, procurando na escola adolescentes e crianças, e introduzindo também um esporte para que iniciasse algum projeto e trouxesse jovens para a modalidade. Tina? Okay. So when we first started, we had one junior player who was 8 years old and 5 coaches. And for the first few weeks, we had more coaches than players. And we thought, this is never going to work. We can't find people. But gradually, through people talking, we managed to get more junior players playing. And Tina, ela está falando que com as primeiras semanas foi complicado, porque eles eram 5 técnicos trabalhando ali no local e eles tinham apenas um jogador. Nessa andança deles para captar jogadores, eles começaram com apenas uma criança de 8 anos. Então, as primeiras semanas talvez não foram tão motivantes, até por esse número de técnicos e tão poucos jogadores. Tina? And when I got talking to some of the parents, what came across very strongly was that their children didn't really do very much physical education in school. And so taking part in team sports through wheelchair basketball was really important to them. So that then inspired me to do my dissertation for university, looking at inclusion. So I used wheelchair basketball to look at inclusion in disability sports. Thank you, Tina. Ela disse que realmente, conversando com os pais de muitas crianças que deficientes, assim que o trabalho começou a evoluir, ela percebeu que uma dos pontos principais que os pais falavam é a não inclusão, ou não tinha um trabalho específico para deficiente dentro da escola.
foi quando ela decidiu que isso seria um tema interessante para a dissertação dela, dentro da evolução profissional dela. Tina? Yeah, there were a few other juniors around England playing, and there was a national competition, the National Junior Championships, that was an annual competition. So once we had a number of young people that could form a team within Yorkshire, which is one of the states in England, we entered the competition, and that was at under 19s level. A Tina, ela está dizendo que no início, quando ela começou, já existia alguma organização que acontecia durante o ano, com poucos times que existiam no Reino Unido, que eram os Jogos Nacionais. É como se fosse equivalente ao nosso brasileiro aqui. E ela, na época, como não tinha um grande número de jogadores, ela se juntou com a região de Yorkshire, que é o equivalente a um estado aqui para a gente, próximo, para que ela pudesse participar dos primeiros Jogos Nacionais na categoria sub-19, que era a categoria que existia na época. Tina? So that was a big focus for me, to try and get our junior players into that squad. And again, at that time, I was also involved with the Great Britain women's team as their assistant coach. And so, something that was similar with women's basketball in Great Britain at that time was that there were very few players playing. So we didn't have very many women to select from either. So I was able to then follow my passion of junior development and women's development to try and get more people playing the game. So at the time, Sorry, Tina está dizendo que no início também, um dos trabalhos paralelos que ela fazia, que acho que foi até o primeiro, foi o envolvimento dela com o desenvolvimento do basquete para mulheres, o basquete feminino em cadeira de rodas a nível nacional lá. Então, esse foi um dos trabalhos que era um foco dela no início da carreira dela. Tina? Yeah, at that time, the GB men's squad, the average age was late 20s, early 30s, and they were very, very competitive. In 1997, they got the silver medal in Atlanta, and then a lot of funding came into the sport. But it was obvious that there were older people that were in the team. So junior development needed to happen. That same year, in 1997, was the first ever under 23 World Championships for men, and there were 6 teams. Ok. Ela está falando que nessa época que ela iniciou, a média de idade na seleção britânica adulta era de 20 a 30 anos, ficava nessa faixa mais. E quando chegou em 1997, nas Olimpíadas de Atlanta, eles tiveram um resultado significante, mas eles perceberam que começou a surgir a necessidade de ter um olhar um pouquinho mais atento para as categorias de base. Foi nesse ano também que teve o primeiro campeonato Sub-23, foi organizado internacionalmente o Sub-23. Tina? Yeah, the 6 teams that were in Canada were Canada, USA, Germany, Mexico, Great Britain, and Brazil. So that was good that those 6 teams started the first under 23 development. You said Brazil for the last one, did you? Yep. Where was it? That was in Canada, 1997. 1997. Ok. Ela está dizendo aqui que um dos primeiros campeonatos organizados sub-23, o Brasil participou, tá? Lá tinha o time do Canadá, Estados Unidos, Alemanha, México e Brasil. Isso foi em 1997. Tina? Can we go on to the next slide? Yeah. Pode ir para o próximo, Lincoln, o próximo slide. Okay. So
Yeah, so then through the 2000s to 2010, junior development started to increase, and there were more junior players playing in the junior championships. And at that time, there was the creation of the Lord's Taverners Junior Development Programme, which was a 5-year programme, and I was fortunate to be the development officer to head up that programme, which is where we met. Sorry, Tina, why does it call Lord Taverns? Right, the Lord's Taverners is primarily a cricket organisation, but they sponsored, so they gave quite a lot of funding to British Wheelchair Basketball for the programme. Okay, so okay. So who are in charge for this program? Me. For the Lords, the Lord Taverns Juniors. Oh, the Lord's Taverners. Yes, there was Jean. Can you remember Jean Ratcliffe? Oh no, by name, I guess. Right. So she was the main. Yes, I do remember. Yeah. Yeah. Yeah, so so she was the main person from the Lord's Taverners, and then I was the development officer. Was she an actress? Was she? No, not an actress. No, no, but she had a lot of actress friends. Okay, I know she was something important. She was somewhere important. Well, I think I just. Ok, that's problem. Ela está falando que no ano de 2000, 2001 foi quando se criou, realmente se estruturou a primeira, o que ele chama de Lord Tavern Junior Development Program. Ele recebe esse nome, Lord Taverns, porque era um grupo de pessoas, era uma organização de pessoas importantes de alguma maneira, e decidiram reunir entre eles para estar apoiando esse programa financeiramente. Foi quando ela iniciou o programa, e foi quando, logo depois de 2001, foi quando eu conheci a Tina pela primeira vez. Tina? So as we got more junior players playing, the average age of the Great Britain team started to come down. So there were more juniors that were starting to enter into the senior squads. Can we go we'll go to the next slide. Ok, pode ir para o próximo, deixa eu traduzir só esse finalzinho aqui. Ela está falando que assim que começou, as categorias de base foi desenvolvendo, e o número de jogadores jovens procurando a modalidade, a idade, a faixa etária do time adulto da Grã-Bretanha foi caindo bastante. A introdução de bastantes atletas jovens para a seleção da Grã-Bretanha, da preparação para a seleção, caiu razoavelmente. Tina? Okay. Next slide. Oh yeah, that slide. So when I first started the development program in 2007, there were only 8 teams, and we played at under 17 level age group, and on a 10-foot basket, but with a size 5 ball. Sorry, Tina, how many teams did you say? 8. 8 teams. Yeah. And so okay. It didn't really make sense, because our junior championships was at under 19s and under 15s. So I changed it, and we ran an under 19s program, which was on a size 10-foot basket with a size 7 ball. And we had under 15s, which was with a 8-foot basket and a size 5 ball. And we went to, by the end of the program, we had 38 teams over 3 divisions. Ela está falando, desculpa, sorry, Tina. Quando eles iniciaram com os times em 2007, com os times abaixo de 17, as categorias abaixo de 17, eles iniciaram com a bola menor, e a tabela, o que a gente chama de tabelinha, eu não sei se todo mundo tem uma no clube, que é aquela que você encaixa por cima, tá? Eles chamam de 5 foots.
sei a altura exata. E eles iniciaram com o pessoal com 17 anos naquela tabelinha. E ela percebeu que não estava fazendo muito sentido, porque 17 anos já era uma idade avançada para estar usando a bola menor e a tabela menor. Foi quando eles tiveram, em 2012, a ideia, um pouco depois de 2007, quer dizer, tiveram a ideia de realmente dividir nas categorias sub-19 e sub-15. A sub-15, sim, ela usa a tabela menor, aquela tabela de encaixe, e a bola menor. Já a sub-19 já usava a dimensão normal do basquete oficial, que é a bola maior e a tabela também oficial. Tina? We still had the National Junior Championships with 9 English regions or 9 English states, which, Carlos, you were coaching London at that time, so that's when we first met. Exactly. Yeah, and then Scotland, Wales, and Northern Ireland. Typically, Scotland, Wales, and Northern Ireland, their development wasn't as strong as in England. Okay, Ella, can you repeat the last part? I'm sorry. Yeah, the development in Scotland, Wales, and Northern Ireland wasn't as strong as in a lot of the English regions. Ok. Ela está contando aqui que quando foi criado o primeiro, foi reestruturado os primeiros jogos Junior, o National Junior Championship, foi subdividido em regiões, a Grã-Bretanha, tá? Que é importante a gente entender, tem uma confusão muito grande quando a gente fala da Inglaterra e quando a gente fala Reino Unido. A gente tem um grave erro de relacionar todo mundo que vive no Reino Unido como ingleses e Inglaterra. Na verdade, a Inglaterra é uma parte do que a gente considera o Reino Unido, que envolve o país de Gales, a Escócia, a Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, a Irlanda e Irlanda do Norte e a região da Inglaterra. Então, não é correto dizer, eles são ingleses ou o campeonato é inglês. Quando se diz campeonato inglês, a gente não está envolvendo a Escócia e outros lugares. Então, é importante a gente entender. Quando se fala basquete britânico, ele necessita envolver Escócia, País de Gales, Irlanda também dentro desse grupo. E a Tina, ela citou no finalzinho que a Irlanda do Norte e a Escócia ainda não tinham um trabalho muito bem estruturado nesse período. Tina? Professor Carlos, excuse me, please. Oi. Existe quando se tem a seleção da Grã-Bretanha, você envolve todos esses países que compõem o Reino Unido, é isso? Exatamente, a seleção é feita com esse bloco de países. O Nacional Júnior é realizado hoje em regiões, nas categorias sub-19 e sub-15. Exatamente, o que acontece tem a região da Escócia, a Irlanda do Norte, País de Gales, e a Inglaterra ela é subdividida em 3 grupos, eu só vou confirmar depois se ainda continua assim, que era o Norte, Central e o Sul. E das regiões que representava era a região Londres, e a Tina até lembrou que eu comecei a ter mais contato com ela, porque na época eu era responsável da região de Londres, disputando esse campeonato na categoria sub-15, e eu era assistente do time da região de Londres, da sub-19. Carlos, seria importante também, uma coisa que nós ficamos sabendo nos bastidores, nas conversas preparatórias com a Tina, é que no começo eles usaram uma estratégia de colocar crianças que não tinham deficiência para participar, né, para complementar. Tinham equipes que não tinham, parece que só tinham 4 alunos com deficiência no escolar, ou não sei se é no júnior, atletas nessa idade sub-19, e era completado com atletas que não tinham deficiência, né? Bem lembrado. Eu vou citar isso para a Tina, vou ver se ela quer falar um pouinho agora sobre isso, ou ela está guardando isso para um pouquinho mais para frente. Tina, we are talking now, reinforce what you say, but we are talking also
about the able-bodied players and how it started the idea to use the able-bodied players to help to complete the squad for training sessions and competition. I don't know if you're not talking about the able-bodied players on the wheelchair basketball now, or if you're gonna leave for later. It's all up to you. Either. I mean, whatever works best. We can talk about it now or after the presentation. It's all up to you. I mean, I told people that we may talk now or we may leave to talk a little bit later. Okay, well, we could talk now because it has been a very important part of the juniors in particular. And I mentioned earlier that it was really difficult finding young people to play. So if you want to play 5 against 5, you need 5 players. So if you've only got 2 or 3 players with disabilities, how are you going to increase the numbers? So a lot of the young players brought their brothers and sisters along with them, or a friend, because they were more confident with playing if they had somebody else with them. And the clubs had spare chairs, so we asked the players to get in the chairs, and they played as well. And they saw the chair as a piece of sporting equipment, like you would use a bike or a canoe or something. So that enabled people to play. A Tina, ela está citando que foi interessante o Lincoln tá falando. Para eles é tão natural estar fazendo isso que acho que ela nem lembrou de repente estar comentando que durante esses campeonatos, e principalmente no início, como tinha muito poucos adolescentes e crianças deficientes dentro da escola, e para que iniciasse o trabalho nos clubes, foi aberto a oportunidade para que irmãos, amigos, pudessem participar dos treinos. E existem algumas regras específicas que a gente já vai falar sobre a participação do não deficiente à modalidade, mas isso foi um fator importante no início, tá? Ainda é usado com algumas regras específicas para que regiões que tivessem poucas pessoas com deficiência pudessem iniciar o trabalho. Então, eles utilizavam o material que existia nos clubes, para estar incluindo essa inclusão reversa, mas isso também trazia uma certa confiança e uma motivação para as crianças com deficiência que nunca tinham participado de esporte, tivesse mais vontade ainda de participar, tendo alguém conhecido, um amigo, um familiar, junto com eles dentro de quadra. Então, isso também foi um fator positivo para que trouxesse mais e mais crianças para dentro da modalidade. Tina? Would this be a good time to show a couple of the videos, the Junior League and the school games? You tell me, you're the boss here. Ok? Lincoln, ela está pedindo para você entrar com um dos vídeos que mostra um desses campeonatos da Liga de Desenvolvimento. Então, agora a gente vai passar rapidinho, só para vocês terem uma ideia de como acontece os jogos, como que é o desenrolar da liga lá. A liga, ela de início, ela é dividida, ela é subdividida nas regiões, ela acontece dentro é regionalizado o início da liga. Esse é um vídeo. Tina, feel free to talk it through if you want, okay? Yeah. So these are images from the Junior League. So all of the teams play rounds within the leagues through the year. I think at three venues, and then they all come together at the end and play the finals. So you can see that there's a lot of players there. A Tina está falando que essa é uma das amostras de como funciona a organização lá, tá? E geralmente são divididas em 3 regiões, na época que a gente falava a nível da Inglaterra, e cada região ela vai realizando durante os anos as suas rodadas de competição. Tina? How many kids you think we had average for the rounds?
on the regions? Oh wow. Let's think. I mean, there were 3 divisions, and in each of the age groups, and most of the divisions had about 6, maybe 7 teams in them. But probably each team averaged about 7 or 8 players, and that was players with disabilities and able-bodied players. Ela está falando realmente, entre as regiões lá, chegava a ter uma média de 6 times por região, cada time um número de 7 jogadores, incluindo os jogadores com não deficiência. So tell me a little bit about the rules. How we can use I remember, just for people who are home watching, how you apply the rules for those able-bodied players to be playing. O que eu estou perguntando para ela dar uma explicação rápida de como era a regra de usar esses jogadores que não tinham, esses jovens que não tinham deficiência dentro do jogo, para que criassem um sistema justo. Tina? Excuse me, Carlos. Okay. I stopped the video to show the little table and adapt it to the little. Ok, Lincoln está dizendo aqui que ele deu uma parada no vídeo para mostrar um pouquinho de como essa tabelinha que se encaixa em cima da tabela oficial. Aí, dessa da categoria sub-15. So, Tina, we are showing the board, the 5-foot board, how it is attached on the official one. Tina, back to you. If you can tell a little bit about the rules, how we use the able-bodied players on those competitions. Yeah. So it's very similar to senior basketball in Great Britain. With the classification, they have a 5-point classification system. So the 5-point player is somebody who is able-bodied, or someone that isn't able to get an IWBF classification as a 4.5. So they play as a 5. Then the rule with that is that you can only have one 5-point player on court at any one time. And then you have your classification team total, which for juniors was 16. If you have a female player on court, then you can play 1.5 in addition to that 16 classification total to a cap of 18. So a little bit complicated, but when you get used to it, it's fine. Ela está falando que no sistema dentro de regulamento dessa competição é que tivesse um jogador sem deficiência ou que tivesse a deficiência mínima, mas que não fosse elegível para estar jogando como 4,5. Eles entrariam jogando como 5. A equipe poderia ir até 16 pontos no total de jogadores dentro de quadra na classificação, com apenas um jogador que eles chamam de able-bodied, né? E se tivesse uma menina, uma garota dentro de quadra, eles acrescentariam em cima desse 16 mais 1,5 ponto. Então, ia para 17,5 a classificação de todos os pontos juntos, a soma de todos os pontos de classificação dentro de quadra. Tina? Yeah, and as you can see from the video, it's highly competitive, lots of fun. Parents love it in the crowd there, and yeah, it was super, really great fun and great to all. Ela está falando que só pelo observar ali, mesmo com essa questão do não deficiente jogando, com o tempo, o negócio se adapta. As pessoas, mesmo os pais, eles se divertem bastante, todo mundo torce, o clima é bastante competitivo, mesmo para as categorias sub-15, e a participação é muito legal, a energia e o nível é bastante interessante, uma vez que o projeto ele pega fogo. Tina? Yeah, do we want to look at the school games video?
Ok, no problem. Lincoln, ela está pedindo para ir para os jogos escolares. A Tina, ela vai falar um pouquinho sobre os jogos escolares agora e como ele é organizado. Just a second. Tina, is all you? Yeah. He's gonna put the video through in a second. Okay. Carlos, you coached in the school games, didn't you? I did it. I was in 2001 as a coach for South. And then on 2012, it was my last one. I was the assistant coach for that region also. Yeah. The school games was a really good opportunity to give young people the experience and to see what it would be like to play in a multi-sport event. So there's lots of other different sports: athletics, cycling, hockey, for able-bodied players, as well as people with disabilities. So wheelchair basketball has been involved since 2011, I think. And this is where the England Super Regions came together with Wales, Northern Ireland, and Scotland. So this is Thank you, Tina. Sorry. Ela está falando com a introdução dos jogos escolares. Foi feito o basquete cadeira de rodas em 2011. Nesse ano eu fui convidado, eu fui um dos selecionados para ser técnico da região sul da Inglaterra. A Inglaterra ela foi subdividida em 3 partes e eu fiquei responsável de fazer a seleção da região sul. Nesse mesmo ano, foi as outras regiões do Reino Unido, como a Escócia, a Irlanda e o País de Gales, eles também se organizaram para entrar com a seleção de cada região para estar disputando ali. E o nível dessa organização é fantástico. Ela está dizendo que uma dos principais objetivos é poder dar a oportunidade de experiência para esses jovens atletas em uma competição de alto nível, até a ponto de organização e toda a experiência de uma competição de alto nível até a nível internacional. A competição eu posso dizer por experiência própria, era fantástico. A gente tinha até o narrador fazendo toda a transmissão ao vivo do jogo dentro de quadra, a gente tinha apresentação, o aquecimento obedecia também aos jogos os regulamentos oficiais internacionais. Então, a ideia realmente era dar essa experiência para os jovens atletas. Tina? Yeah, the whole experience of the school games, I don't know whether you touched on that just then, Carlos, but they're from the opening ceremony, where they have fireworks going off and music. It's very much a smaller version of the Paralympic Games. Tina, sorry, Tina. Ela está dizendo, eu esqueci de falar um ponto que ela falou, que quando acontece os jogos escolares ali, ao mesmo tempo, acontecem os jogos escolares das escolas regulares, que não envolvem o esporte paralímpico. Eles acontecem no mesmo local. Por exemplo, enquanto esse jogo está correndo, está tendo jogos escolares regulares, tá? E com algumas das modalidades paralímpicas, mas também o vôlei não deficientes também acontece no mesmo lugar. E ela citou agora que até a cerimônia de abertura existem a queima de fogo, assim, e a música. Então, eles procuram, nesse evento escolar, imitar o máximo possível o que seria a abertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, para realmente trazer essa atmosfera de vivência para todos esses jovens nessa faixa etária. Tina? It's a lot more professional for not just the players, but also for the coaches and the officials as well, because some of the coaches aspire to be
national coaches, not just of Great Britain, but of other nations as well. And the referees also want to be able to referee internationally. So this has been a very great event to help people with that. Sorry, Tina. Ela está dizendo aqui que o evento não era só valia como experiência, uma experiência fantástica para jogadores, mas também ele envolvia muitas pessoas que trabalhavam no basquete e ainda não tinham não tinham contato com o esporte de alto rendimento a nível de organização. Inclusive, eu posso dizer por experiência própria, eu fiquei espantado com o nível de organização, desde a parte de organização. Eles começam quase um ano antes, ajudando a gente com um período de seleção dos técnicos que vão estar usando durante esses jogos, e muitos são bons técnicos que não tiveram experiência a esse nível de competição. Então, ele serviu muito para árbitros, jovens árbitros, técnicos, mesários, vivenciar o que seria uma competição internacional, e que muitos desses técnicos, em um futuro próximo, poderiam estar fazendo parte como técnicos de seleções nacionais dentro do Reino Unido. Então, a experiência era muito boa para todos na época. Tina? A lot of players like Harry Brown, Greg Warburton, Phil Pratt, Maddie Thompson, Joy Hazelden, they've all played in the school games. So it just shows that having those opportunities at junior level prepare people for when they go to senior. Ela está falando que realmente os grandes nomes do basquete britânico hoje em dia, das seleções que são campeões mundiais atualmente, ou têm resultados extremamente significantes no basquetebol em cadeiras de roda internacional, vieram dos jogos escolares. Esses nomes citados por ela, que talvez não seja tão familiar com todos, mas são caras, são pessoas são jogadores bastante ilustres hoje na seleção principal da Grã-Bretanha. Tina? Should we go on to Inclusive Zone Basketball now? A gente pode, Lincoln, a gente pode ir pro vídeo da zona inclusiva, por favor? Okay, I'll just say a little bit about Inclusive Zone. I mentioned earlier that a lot of the junior players, when I was speaking to their parents, they said that they didn't do very much PE, physical education, in school. And they weren't really able to show their school friends how good they were at sports, because often they were the ones that were sat on the sideline. So I adapted a game from zone hockey and applied it to basketball. A Tina, ela está falando que com essa experiência que ela teve nas escolas, de muitas crianças e adolescentes deficientes acabarem sendo excluídas das atividades regulares de educação física na escola, isso criava uma barreira grande para que esses jovens mostrassem as habilidades que eles naturais deles para os colegas de escola. Então, com isso, ela foi uma das inventoras do que a gente chama de zona inclusiva no basquetebol em cadeira de rodas. Ela vai fazer uma explicação rápida o que é isso, que basicamente, só para dar uma introdução, o envolvimento de jogadores que não estão em cadeira de rodas, tá? Como vocês podem ver no vídeo, com jogadores em cadeira de roda. O jogo ele acontece ao mesmo tempo, mas não necessariamente todos têm que estar na cadeira de roda. Tina? Yeah, have you talked about the zones, the 3 zones? Ok.
you want me to explain a little bit of the zones? Yeah. That's what I say. Yeah, I think inclusion in basketball, Carlos. So I think if you explain what the game is, then that would be better. Ok, a Widorá, né? Ela está pedindo para que eu faça uma explicação rápida de como funciona a divisão de quadra, tá? E como é a regra básica. Ali você pode ver que ela está ali no vídeo, então esse vídeo é bem antigo e mostra quando ela iniciou a introdução dessa modalidade ali. Ela não é uma competição oficial que envolve entre a Liga e o Nacional, é mais usado como atividade de inclusão para estar sendo nas escolas. O que consiste? É você pegar a quadra, tá? Você vai dividir essa quadra em 3 corredores, tá? Cada linha dessas são 2 linhas que criam uma delimitação no centro da quadra. Elas saem da tabela, ela acompanha a linha do garrafão, tá? Eu vou até pedir para o Lincoln, se possível, mostrar aquele gráfico que a gente tem no outro vídeo, só para me mostrar como é que funciona essa linha na quadra. Lincoln, você está aí? Carlos, eu estou aqui. Eu acho que vai, se você puder pular para aquele outro vídeo onde mostra a marcação... Eu vou tentar localizar o vídeo enquanto você vai explicando, tá bom? Beleza, então, quando você volta lá. Então, o que acontece? A gente vai ter 3 corredores ao longo da quadra. Nas laterais, joga os jogadores que estão fora da cadeira de rodas, tá? E no centro só pode ter os cadeirantes, ok? A regra de início, ela pode ter uma variação, mas basicamente seriam 2 jogadores jogando nas laterais, um em cada lado, e o jogador que está na cadeira de roda no centro. Ela tem a variação para ter 2 jogadores cadeirantes no centro. E talvez, se colocar muitos jogadores na laterais, devido à faixa estreita, não dá certo. Então, é por isso que joga só um andante de cada lado. Essa que você está vendo agora é uma delimitação que eles colocam numa cesta que é próxima ao chão, é uma adaptação de cesta para jogadores, crianças que não têm a força ou por outras razões, paralisia cerebral, ainda possa ter essa oportunidade de aproximar do cesto para poder marcar pontos. É claro que a cesta normal, ela ainda continua lá em cima, e para os jogadores que podem arremessar e fazer os pontos na altura oficial, eles usam a tabela de cima, e a tabelinha de baixo é realmente, de novo, para criar essa oportunidade de inclusão para quem não consegue realmente jogar bola no cesto oficial. Novamente, o jogo, ele ocorre normalmente, só tem uma adaptação de tempo, que eu não lembro exato quanto é que isso varia de quem está organizando, só que uma das regras principais para que o time possa ir para o cesto, tá? Essa bola ela tem que passar pela mão de todos ali dentro de quadra durante a transição, tá? Durante a transição ofensiva. E segunda regra, para que essa bola seja passada de lateral para lateral, ela obrigatoriamente tem que passar pelos cadeirantes que estão jogando pelo centro, tá? Para que essa bola não seja passada direta dos andantes de lateral para lateral. Eu acho que... Eu tive a oportunidade de jogar uma vez, eu fiz aqui com o clube, e eu mesmo jogando fora da cadeira, gente, é uma experiência bastante diferente e é bastante emocionante, como se fosse correndo o basquete normal. Tina? Yeah, you can see that the school children are learning different skills as well. So it's not just about them playing. They're also gaining some skills as referees and table officials and coaches as well. And for me as a development officer, that's always been an important part of what I wanted to achieve as well. Lincoln, if we go on to the next slide. Só completando o que a Tina falou, ela falou que quando você faz essas atividades que elas não têm... É mais nível de recreativo mesmo, não que não possa ter algum vínculo de competitivo local.
Você dá oportunidade para outros adolescentes que não são deficientes a participar como árbitros, mesários. Então, a Tina diz que ela, como profissional, ela sente a responsabilidade também de estar desenvolvendo outras áreas dentro das 4 linhas, que não seja só a formação de atleta, mas incentivar também que outros adolescentes, deficientes ou não, possa tomar o gosto por outras funções dentro de quadra, como juízes, mesários e outras atividades importantes. Tina? Excuse me, Carlos. Tina, please. Oi. Eu vou colocar outro vídeo só para a gente mostrar a quadra. Desenho da quadra, eu achei aqui. Tina, he's going back again in the other video, the zone includes video, because that's show exactly how the courts are divided. So people can understand why I'm talking about the 3 lanes. Yeah, definitely. Ok, esse vídeo ele é um pouquinho mais atual, você vê só pela produção dele que realmente é diferente. Ele vai mostrar rapidinho quais são essas linhas que eu estou aí. Perfeito. Então, se vocês perceberem, tem um afunilamento das linhas quando elas se aproximam no garrafão. Eu fiz na minha quadra, e essa largura aqui, ela pode ser até usada pela largura da quadra de vôlei, que ajuda bastante você não colocar tanta fita na quadra. E essa área lateral que o Lincoln está colocando, que está em branco, é a área ocupada pelos andantes. Tá? Então, fica um atacante de cada lado da quadra. Lincoln? O centro, né, que é essa parte que mostra em branco, é a parte ocupada pelos cadeirantes de centro. Eu já fiz com 2 jogadores ali pelo centro, ficam 4 jogadores no centro, mas pode fazer 3 contra 3, com um cadeirante só no centro, funciona também bastante. E essa outra lado que funciona da mesma maneira para os andantes laterais. E as regras são aplicadas, as regras dos andantes e os cadeirantes, só copia realmente a regra voltada ao basquete cadeira de rodas. Back to 2 scores. Está mostrando um pouquinho quanto é divertida. A Tina mesmo falou, é bastante para fazer a inclusão reversa, assim, é muito legal também. E o pessoal que está no centro da quadra, eu já fiz isso no meu clube, não precisa necessariamente ser cadeirante. É claro que se você quiser que apenas andante faça essa prática para entender como que é a sensação de passar pelo centro da quadra e jogar na cadeira, também é uma experiência muito legal para estar trabalhando nos clubes e escolas. Ok, Carlos? Eu acho que é isso. Perfeito. Vamos voltar à apresentação dela. Se quiser continuar dessa apresentação. Is this what you're talking about, Tina? Yes, yeah. No, that was perfect to show that diagram, because it clearly illustrates the 3 zones on that one, so that was good showing that. Good. Yeah, so junior development it continues to grow and to thrive. So the Junior League is still going ahead in Great Britain. So is the Junior Championship, Inclusive Zone Basketball, and also the University Championships as well. So that's growing. Slightly different rules with the universities, with able-bodied players. You only have to have one player with a disability on your team. All the other players can be able-bodied. That enables universities to compete, because not all universities have very many disabled athletes at their university. Can I ask a question? Mm-hmm. The material, who is in charge for the wheelchairs? Because I believe the universities, they're not going to have the wheelchairs, or they do. I'm not really sure. Yeah, some do. More are now, and it's developing. So there are more universities with sports chairs.
But at the competitions, British Wheelchair Basketball have extra sports chairs for people to borrow. So when you're talking about university, you're not including only PE university, physical education university. You're saying it can be any university. Yeah. So what tends to happen, and I kind of we're starting something up in Scotland with colleges and universities, is that where our young players are. So Josh, for instance, he was at Edinburgh College. We would want him to get some of his friends to be able to play in a team with him. So where we have our players at university, we give them the responsibility to get more players to form a team around them. Ok. A Tina, ela está citando que entre 2010 e 2020 ainda aconteceu os torneios os torneios nacionais, as ligas, a zona inclusiva também, eles começaram a levar para um outro nível mais competitivo, a zona inclusiva, e ela citou um programa novo, que é o programa das competições de universidades. É diferente da nossa aqui, que a gente visa, de novo, mais uma vez, selecionar jogadores que participam que estão no período de universidade para montar os times em regiões. Lá, o que diferencia é que as faculdades entram com os próprios times, e para que isso seja possível, não é necessário os jogadores serem deficientes. Às vezes, se a universidade possui 1 ou 2 jogadores deficientes, o trabalho que eles têm é de convidar outros estudantes, não necessariamente precisa ser da educação física, para que monte um time. Ela disse que já bastante faculdades, ou algumas faculdades, possuem as próprias cadeiras, porque já virou hábito anualmente deles participarem dessa competição, dessa inclusão reversa. Então, algumas faculdades já participam regularmente, e às vezes eles só têm um jogador deficiente dentro da faculdade, e então não existe essa regra de limite de jogadores sem deficiência. Mas o importante é claro que se tiver um jogador com deficiência na faculdade, que ele fique o tempo inteiro dentro da quadra, tá? E ela disse que isso tem ajudado bastante. O material, a pergunta que eu fiz para ela foi a questão do material. Eu acho que não é nada comum hoje nas faculdades aqui no Brasil ter cadeiras de rodas disponíveis. Então, a Associação Britânica, ou organização local, sempre tem cadeiras, um certo número de cadeiras disponíveis para estar disponibilizando para as faculdades que queiram participar. E ela citou que a gente já vai apresentar para você a nossa jovem estrela agora da manhã, Josh Manson. Ele foi um dos jogadores também que acabou se envolvendo com basquete e teve a oportunidade de trazer o time da faculdade dele para estar disputando um desses campeonatos. Tina? Yeah, a lot of what the junior program is about is learning different skills and learning the fundamental skills of basketball, and mostly having fun whilst you're doing it, playing small-sided games, learning skills and having a lot of fun. Lincoln, you have the skills video. A Tina, ela está pedindo para introduzir agora um vídeo do que eles chamam de academia de habilidades, tá? Então, o objetivo dessa academia não é competitivo, né? Realmente está envolvendo o máximo número de adolescentes e crianças, onde ela vai aprender as habilidades, que não necessariamente precisa ser do basquete jogando, mas sim fazendo outras atividades como juízes, e com criatividade você pode estar desenvolvendo outras habilidades para a vida diária desses jovens também dentro desse camping, que não seja necessariamente só basquetebol. Tira? Yeah, they learned dribbling, passing, small-sided games, lots and lots of fun. And these happen, I think, 3 or 4 times a year in each of the regions. And it's a chance for young people to get to play with other young people in different clubs, and for coaches to work together.
as well. So it's very much about not our club against your club. It's about everybody working and having fun together, and that makes it a really nice family atmosphere as well. A Tina está citando aqui que quando é organizado esses campings, novamente, só reforçando, o objetivo maior é a diversão, tá? Eles vão aprender habilidades básicas do basquetebol, que envolve passing, dribles, e outros fundamentos do basquete, mas a ideia principal é que não seja, a ideia principal é que não tenha essa competição de clube contra clube. Todos que se inscrevem e participam, incluindo os técnicos, eles acabam aproveitando esse período para fazer um trabalho de experiência, de mistura de jogadores, para que as crianças tenham oportunidade de sentir o que é jogar com outras crianças de outro clube, independente de região. Então, ele acaba sendo muito mais divertido a nível dos pais também, que os pais acabam se misturando, acaba virando uma festa ali, e os técnicos também, eles têm essa oportunidade de trocar experiência dentro desse período de camping, experiências técnicas. Então, eles põem de lado o lado competitivo e a parte de habilidades, ela tem que ser divertida. Agora tem uma segunda parte do vídeo que eu vou passar para a Tina, ela vai explicar, e é uma coisa bem diferente e interessante. Carlos? Tina? Oi, peraí, Lincoln. Na realidade, ontem nos grupos eu coloquei sobre o projeto, a gente conversou ontem à noite sobre o Glow in the Dark, né? Isso. Então, eu coloquei até um desafio lá para o pessoal saber o que era, né? Então, agora nós vamos mostrar, a Tina vai falar sobre isso, não é isso? Isso. Tina, continuidade ao vídeo. Yeah, a big part of the skills camp is the glow in the dark. So we get face paints on, we have fluorescent bibs, we have lighting, music. It's great fun. The ball is all different colors as well. So the kids love it. Ela está falando que a ideia, uma das atividades feitas é o que eles chamam de glow in the dark, que em português seria brilhando no escuro, né? Brilhar no escuro. Que a ideia principal é realmente o pessoal pintar a cara, se misturarem nos times, e eles apagam a luz para que eles usam essa luz especial agora, que é a ultravioleta, se eu não me engano. Se eu não estiver falando besteira, então eles jogam com bastante música e disseram que a atividade, ela realmente é uma das atividades mais divertidas dentro desse camping aí, e tem cara de ser mesmo. Tina? I was just enjoying it. we feel like to jump in the chair, do we? In fact, we at an adult recreation game that session that we have each week, we actually get the glow in the dark stuff out for them as well, because they were jealous of the kids having so much fun with it. They said, when are we going to get face paints? So even adults play as well. Poxa. A Tina está falando que realmente só de a gente assistir o vídeo, eu tenho certeza que é o mesmo sentimento de todo mundo, você já sente a necessidade de realmente participar da atividade, e adultos também já têm cobrado de desenvolver essa atividade, e essa é uma das atividades cobrada durante o camping. Eu só vou fazer uma pergunta, uma curiosidade minha, aproveitar que está nesse camping. Tina, when does camping happening? It's like a region, so the kids, they spend the whole day on the camping, and afterward they go home, or they stay there somewhere? No, it's about 4 hours, I think, the skills camps. So some of the older players, because it's 4 ages, if I get this right, I think it's I think very small
children can play, and then up to the age of about 14 or 15. And then if you're over that age, then you're encouraged to take a leadership role, and be a young activator, so a young coach. Yeah, it's just in a day. So they do the skills in the morning, and then they play games in the afternoon. And how long that would take? It take a few days, or it's just one day? 4 days? 4 hours, about 4 hours. 4 hours a day, but it's just one day. Just one day, and 3 times a season. Ok, feita. O que a Tina está falando, eu fiz uma pergunta de como é organizado o lugar, porque por se tratar de um camping, eu fiquei na dúvida se eles ficam um período alojados em algum lugar ou não. Ele falou que geralmente é regional, tá? Eles não ficam, a atividade é de 4 horas. Eles procuram realizar isso umas 3 vezes ao ano, tá ok? E como a ideia principal é envolver os menores, tá? Os abaixo de 15 anos para iniciação dentro da modalidade, os que estão acima de 15, 16 anos, ela procura motivar eles de assumirem papéis de líder dentro de quadra, como técnicos, ajudar na organização. Então, ela já incentiva esses jovens que já passaram de 15, 16 anos a fazer parte da atividade como organizadores e árbitros também. Tina? Yeah, I guess the last thing for me is a little bit about our Scotland program that we've developed for juniors, and it's much more along an academies program now. And Josh has come through that system, and it's as well as developing players that they can play, represent Scotland, and go on to represent Great Britain. It's about developing life skills, and improving people's confidence, independence, and employability skills. So I mentioned about coaching, about leadership as well. And Josh is such a great example of this. And I've had the opportunity to coach him through the program, but now I've got the opportunity to actually be his colleague because he works with me at Basketball Scotland Federation. Ok, só terminando minhas anotações aqui para que eu possa traduzir. Ela está dizendo agora, do trabalho que ela está fazendo atualmente. A Tina hoje ela já não é a oficial responsável pela organização a nível Reino Unido britânico das competições de base, tá? Ela foi a madrinha, claro, mas hoje o trabalho dela está mais específico voltado para a Escócia, onde ela tenta desenvolver um trabalho parecido, desenvolvimento de base, que ela chama mais de academia, tá? Ela desenvolve o projeto de academia lá, e nesse desenvolvimento, um dos talentos que surgiu foi o Josh, que é o nosso próximo convidado aqui, tá? E ela reforça que um dos objetivos principais não é só aprender as habilidades do basquete, mas desenvolver habilidades para a vida, tá? E criar mais confiança dentro desses jovens deficientes, independência, e também incentivar para que eles sigam a carreira esportiva dentro da modalidade. Então, o Josh é um dos exemplos de super jovem e já é técnico. Oi, Lincoln. Só uma questão aqui, antes da gente passar para o Josh, né, iniciar o debate com o Josh chamado para a sala, tem uma questão da professora Ana Cardoso, eu vou colocar na tela. Oi, Ana, tudo bem? Aqui. Tina, Ana Cardoso is a coach of the Colombia's team. She congratulations you for your job. And ask about the development of the coaches. There a program to develop of the coach in these events? Yeah, we have coach education program, and that goes from a leader award to start with, where
people that really don't have very much experience of wheelchair basketball can take that. Then there is a level 1 and a level 2. And we also have the level 3, which Carlos, you're doing your level 3. I'm doing my best. We'll get it. I will, I promise. So we have those levels. The first level 1 is very much about how you introduce fundamental skills to people and getting confidence as a coach. Level 2 is more about how you apply that in training session situation, taking that responsibility as a head coach, and bringing that into coaching a team in a game situation. And then the level 3 is very much looking at your role as a coach and your own personal development, how you can take a player and help their individual development through a season, and also tracking your team. So you study your team over the season. There's a lot of reflection and a lot of evaluation with that. Which I know that. Yes. A Tina, ela está falando, respondendo a nossa amiga Ana. Tina, Ana, she's a good friend of mine. She's a Colombian head coach. She's been working in Brazil for so many years, even before I thinking about basketball when I was here. And Coach Ana was one of the really respectable coaches in Brazil already. And nowadays, she's the head coach of Colombia. And so she's doing really well. The question she did is quite interesting. I know we didn't go through, and we're kind of planning to get back again after Josh, but it's fine. We still can do that. Let me just translate a little bit. Ana, respondendo a sua pergunta, a Tina, ela realmente a ideia nossa era voltar a falar isso depois da fala do Josh, tá? Mas de qualquer maneira a gente vai responder a sua pergunta aqui. Eles têm, sim, durante os campings eles organizam um treinamento de técnicos, tá? Lá eles possuem o 3 níveis, o nível 1 e 2, que você teve um pouquinho da vivência quando a gente trouxe o curso para cá, tá? O nível 1 é mais voltado para quem está iniciando dentro do basquete cadeira de rodas, então ele tem um foco grande no assistente, que é aquela pessoa que está aprendendo, então ela vai aprender como ela pode ser o assistente do técnico e entender qual é o trabalho dela para poder ajudar a pessoa que está dando treino. O nível 2 já entra mais o trabalho da responsabilidade do técnico dentro de fundamentos e como trabalhar, organizar os treinos dentro de quadra, o trabalho de fundamento e tudo. O nível 3 já é um pouco mais extenso, que a Tina até falou que eu estou fazendo, mas é um curso bastante extenso, com bastante relatório, e ele tem um período de começar e não acabar, depende muito de como você consegue se desenvolver durante o ano. Ele, no mínimo, ele tem que durar uma temporada, tá? Para que durante esse ano eles possam estar acompanhando o trabalho que você está fazendo dentro do seu clube. Eles organizam alguns cursos paralelos que você tem que fazer, que é voltado ao basquete, e você tem que estar alimentando informações o tempo inteiro para eles saberem como está o desenvolvimento da sua equipe no começo da temporada, no meio e no final. Eles vão querer saber como vocês estão organizando os treinos, avaliações de jogos, não tudo detalhadamente, mas você precisa ter isso registrado para que realmente você passe nesse curso, para eles saber qual a evolução que você teve. Você vai acompanhar um dos jogadores durante esse processo, você tem que mostrar que você tem uma programação e aonde você quer chegar com o time e com os jogadores individuais durante esse processo, e você tem um mentor.
para estar seguindo. A Tina, ela é a minha mentora no momento, e realmente o nível 3, ele é o nível mais forte, mas tem esses 3 níveis, fora as clínicas que eles dão dentro dos campings que acontecem durante o ano. Eu vou ver com a Tina se a gente vai retomar isso depois da fala do Josh, e aí, se for o caso, a gente passa um pouquinho mais de informação para você, tá? Eu espero que, de momento, eu tenha ajudado com a sua pergunta. Tina, I'm just telling Coach Anna and the other people who are watching now exactly what you said. I give a little bit more explanation. The follow-up of the level 3, we're doing the individual. Just a second, I dropped my. Actually, okay. How we do the individual follow-up by player over the course, and the team evolution also. So I'm trying to give like a quick explanation how it feels like the level 3 course. And if you feel like to pick up again after Josh to give some more explanation about the coaches, the campings, and how the clinics, the camping work for coaches, we can do that afterwards. Cool. Sounds good. Ok? Tudo bem? Então, a gente retoma mais um pouquinho sobre esse assunto depois, professora Ana. Tina, now I think it's time to Josh to shine. Yes, Josh, are you still there? Tina, just give a quick introduction to Josh, please. Okay, so from Josh, I met Josh when he was, I guess, about 12, 13, I think. Yeah, and he was a junior coaching, and he was always very smiley and very, very cheeky. Always had an answer for kind of things, and so straight away I could tell that he had very strong leadership skills and communication skills. And just a very, very hardworking player, joy to work with. Yeah, I think it's time for Josh to tell a little bit about his experiences. Okay, before Josh say, let me translate it. A Tina está falando que ela conheceu o Josh realmente num dos programas na Escócia, tá? Quando ele tinha 12, 13 anos, tá? E ela disse que ele é daqueles jogadores que quando você tem o primeiro contato, você já percebe que o cara tem um potencial muito grande. Na época ele era bastante sorridente, bagunceiro, sempre tinha resposta para tudo as questões, então ele já tinha essa liderança natural já nesse primeiro contato, e a Tina já percebeu isso, que ele seria um profissional brilhante dentro da área, e pelo fato de ele trabalhar bastante. Josh? Yeah, hi. So yeah, my name's Josh Manson. I started playing basketball 2 years before I met Tina, so in 2011 was my first year playing. I was 11 years old, and from there I went into a junior program with a local club of mine, and then I went the summer after my first year, so about 8 months later, I competed at the National Junior Championships for Wales. And then that year we didn't do very well. It was just myself and 2 other Scottish players because we didn't have enough to make our own Scotland squad. Okay, just a second. Ele está falando que ele iniciou nas categorias de base lá, e ele conheceu a Tina um pouco depois que ele iniciou, ele estava em um dos times. Na época, durante o desenvolvimento dele, ele teve a experiência de jogar o primeiro campeonato oficial dele. Eles tiveram, como o time da Escócia não tinha jogadores suficientes, eles acabaram se juntando com o time do país de Gales para formar um primeiro time para participar dessa competição. Josh?
And then after that year, so after 2012, we went back to Scotland. We had a lot to work on as players, especially myself, because I was obviously very, very new to playing wheelchair basketball. So I think that was the year Tina actually came up to Scotland. I'm not sure. Is that the year you came up? So I was introduced to Tina Gordon, and then also I got put into senior sessions at my club. And then thankfully that year, due to some club development and junior development by Tina, the club and the country in Scotland had enough juniors to compete as a Scotland squad. Josh, sorry to interrupt, just so I can keep the track. Ele está falando que depois dessa experiência com o país com Wales, que é o país de Gales, ele voltou bastante motivado para a Escócia para continuar, e justo esse ano ele falou que ele teve a sorte foi início dos trabalhos com desenvolvimento na Escócia, foi quando a Tina assumiu o projeto lá de desenvolvimento de categorias de base, e quando ele voltou, ele teve a experiência de começar a jogar os campeonatos adultos também, foi o primeiro contato que ele teve ali, e que para ele também foi em 2012, a experiência dele poder encontrar a Tina foi realmente abriu portas para ele. Josh? And so, yeah, we competed at National Junior Championship at Scotland. Obviously, with us having very new players and being very new and inexperienced, we came last, unfortunately. But, you know, we learned a lot as a squad, and I think as a country, I think Tina, being her role, realised where junior development had to go and kind of things she would have to do to make us better. So we then started training a lot more. The squad got a lot more training time, and we started to work together as a team and got to know each other more. People got more experienced. Ok, Josh. Ele está falando que com essa volta e parceria com o trabalho da Tina, finalmente eles conseguiram ter jogadores suficientes para estar disputando o campeonato, e no ano seguinte eles tiveram a oportunidade de representar o país da Escócia, tá? Dentro de uma competição nacional. Infelizmente, como a experiência de um primeiro campeonato, eles acabaram em último lugar no campeonato, mas isso não foi desmotivador, pelo contrário, eles realmente aprenderam que precisavam trabalhar mais, e que a Tina, com a direção da Tina, eles acabaram direcionando o trabalho para poder estar se organizando para uma evolução com o passar do tempo. Josh? And then the summer, kind of after that, kind of 2014, 2015, I was allowed to play within the National League within the country. So I played with our second senior team at my club in the third division, and was kind of a bench player for them at the time, and kind of was working more with Tina individually, and became quite a lot more of a leader. Due to my age and my birthday, unfortunately, I missed a year of under-15s and I had to go into the under-19s. So I became a really young under-19s player. And due to the junior development, I became one of the most experienced and one of the better under-19 players at the time. Sorry, Josh. Ele está falando que em 2000... foi no ano seguinte, 2015, 2014, 2015, ele teve a experiência de poder jogar com a equipe principal na primeira divisão. Ele falou que a experiência foi mais banco, tá? Mas que para ele foi uma experiência fantástica, por ele ser um dos atletas mais novos do time lá. Eu acho que serviu muito bem para ele. Nesse meio período, a Tina começou a fazer um trabalho individual
individual com ele, para que ajudasse ele a melhorar nas habilidades dele, no conhecimento no basquete. Ele, pela idade dele, ele acabou não podendo mais participar da categoria de 15 anos abaixo, então ele teve que pular para a categoria de cima, a 19 anos, e para ele foi um desafio muito grande, porque ele era o atleta mais novo do time lá, para a categoria de 19, então para ele foi uma experiência também, foi um ano com bastante desafios para ele, e para ele foi bom, porque depois, quando ele foi amadurecendo dentro da categoria abaixo de 19 anos, ele se tornou um dos melhores jogadores dentro dessa categoria por ter começado mais cedo. Josh? And then just to kind of skip forward a little bit, because it's kind of very repetitive with us kind of losing and slowly getting better. I'm going to jump towards kind of 2017, 18, when we as a squad became much more united. We were older, we started winning a lot more games. People started recognizing us as a nation, particularly when we played at school games. Sometimes I think we were disrespected as a nation, but because we started winning games that people didn't think we should win, we got respect. And also within that 2 years, so between 2015 and 2017, I gained my 2 coaching qualifications. So I gained my level 1 and my level 2. Ok, só, excuse me. Ele está falando que em 2019, a seleção sub-19 da Escócia foi ganhando bastante experiência, começou a ser um pouquinho mais notada a nível internacional, dos campeonatos internacionais do Reino Unido. Ele sentiu um pouco de preconceito, que eu acho que é natural, dentro da competição, de realmente o pessoal achar que o time escocês não deveria estar lá pelo nível dele, e o resultado foi surpreendendo todo mundo em questão o time ser muito jovem. Então ele sentiu um pouquinho de preconceito das pessoas achar que eles não estavam prontos para a competição, mas com isso eles também ganharam quando eles perceberam que, principalmente durante os jogos escolares, o time da escola passou a ser um dos favoritos ao título. Josh? And then, so in 2017, we won our first medal ever at school games in Scotland history, and also I think for junior championships. We came second at junior championships and third at school games, which was we made history as a squad. Sorry, just to repeat, you came on the national championship. We came second. The second, and we came third at school games for the first time ever. And what about the school games? We came third. On the 30. Okay, thank you. Carry on. And then with that, we went into 2018. We were very upbeat. A lot of teams knew who we were. A lot of our kind of who were younger before have now grown up. They've got a lot better at basketball. Particularly one of our able-bodied players became a key role for a key player for us. And we went into 2018 school games and we came second. So we actually made history again 2 years in a row. Ele está falando que com o desenvolvimento depois de 2017, eles começaram a colher os primeiros resultados dentro das competições, e no campeonato nacional eles acabaram em segundo, tá? E nos jogos escolares eles terminaram em terceiro, que é bastante significativo, porque realmente o nível da competição é realmente espantoso. A nível dos jogos escolares. E é bom lembrar, que a gente não citou até agora, é que os jogos escolares, apesar de vocês ter visto, desculpa, é que o jogo é jogado equipe inteira, 5
enquadra com reservas e todos, não, eles não usam 3 contra 3. E ele disse que no ano seguinte, 2018, eles ganharam de muitos times que até então eles não tiveram oportunidade de bater, isso foi muito positivo em questão de resultado para eles, e em 2018 eles saíram em segundo nos Jogos Escolares, que novamente era uma conquista inédita para a categoria na Escócia. Josh? And then for myself as a player, part of my development was moving teams. So I moved teams when I turned 16, and I started competing within the Premier League for Tees Valley Titans. So I left Scotland to compete down in England with Tees Valley Titans. And from there, I started working with a lot of different coaches. And I also kind of took a step up in my own career, and I started working individually with Tina. So myself and Tina would go into a sports hall at 6 o'clock, 7 o'clock in the morning, every morning for 3 years. And Tina would coach me and try and make me the best player possible. We would play about with my game to make sure that... Sorry to interrupt you. Just a question. How old are you when you did the level 1 coaching? When I done my level 1, I was 15 years old. Thank you. Just give me a time now, just to relate this bit. Ele está falando um pouquinho lá no início, ele disse que quando ele atingiu 15 anos, apesar dele ser menor, ele foi, pelo nível de habilidade que ele tinha, ele foi autorizado a fazer o nível 1 de técnico. Foi quando ele começou migrar da posição de jogador e trabalhar na parte técnica do basquete com as categorias de base. Então, para ele, foi uma transição importante na evolução pessoal dele dentro do basquete em cadeira de rodas. Então, ele foi um desafio, porque ele tinha que dividir a experiência como jogador e técnico. E uma das maneiras que ele viu foi realmente migrar para um outro time na Inglaterra, tá? Que era o Tree Valley Titans, que é próximo de Londres, tá? Para que ele pudesse continuar jogando e não misturasse esse trabalho que ele estava fazendo com essa formação profissional dele dentro do basquete. E ele cita muito o desafio de trabalho duro, que ele começou a trabalhar individualmente com a Tina, e para isso ele precisava estar em quadra às 7 horas da manhã, para que pudesse dar tempo de estar desenvolvendo esse trabalho individualmente com a Tina. Josh? And then kind of, obviously I started working with Tina a bit more, working with Basketball Scotland, kind of helping with development of wheelchair basketball, doing a lot of fundraising for our national squads to make sure that we could continue competing and traveling after I graduated from the program, because something that became a massive part of my heart was the program. So I grew up with the program. It helped me develop as a basketball player and as a person. And if it hadn't been for the organization of the program and the kind of help that I got on the program, I probably wouldn't be who I am today as a person or a player. And I think that's very important. Ele está falando que, para ele, a experiência fora de quadra, ele tinha citado para mim alguns dias atrás, só puxando um pouquinho num bate-papo que a gente teve acho que foi na semana passada, que foi importante para eles. Josh, let me just explain what we talked last week about your feeling as a player, how other players were looking at you, and about the respect, how people in your team would look at you not as a colleague, but as a leader, as a coach. So I'm just give you a quick explanation to them about that conversation we had last week. Então, a gente Carlos, só um instantinho, por favor, com licença. Oi.
Não, é importante também, nós conversamos anteriormente, que lá no país dele, eles não necessariamente passam por uma legislação onde um técnico tem que ser um professor de educação física, ter CREF. A gente não vai entrar nesse detalhe, mas é bom informar que lá ele pode fazer esses cursos, independente de ter uma formação na área de educação física, correto? Isso, é importante estar citando isso, mas numa outra mão, não ter a necessidade de você ter a credencial para participar, não significa que simplesmente você entra no esporte para trabalhar com categorias menores. Eu, quando participei lá, por coincidência, eu era graduado em educação física, você tem uma checagem de antecedência criminal, tá? Que na época eu estava lá, essa antecedência, ela vem aqui para o Brasil, só para você ter ideia, para chegar, se eu não tenho nenhuma antecedência criminal envolvendo menores ou qualquer outro tipo de crime, você passa por alguns cursos, que eu vou até pedir para a Tina voltar a falar mais para frente, que é preparação de trabalho e proteção com pessoas vulneráveis e menores, deficientes. Você tem que ter todas essas qualificações, que não necessariamente precisa ser o CREF ou formação em educação física. Você tem que ter algum conhecimento na modalidade, é um dos quesitos para você começar, mesmo você não tendo curso. Então, significa que não é simplesmente chegar lá e dar treino. Você tem que ter algumas qualificações que não é o CREF para você poder estar trabalhando, mas é uma observação bastante importante. É uma realidade diferente da nossa aqui. Exatamente. E continuando no que o Josh estava falando, ele teve a necessidade de separar do time para que os colegas dele não vissem ele e misturasse essa coisa, porque na época ele estava com 16 anos, então ele não ia ganhar o respeito como técnico, então ele acabou indo jogar para outra equipe e continuando o trabalho dele dentro do programa da Escócia, não mais como jogador, mas com o gerenciamento. Ele até cita aqui da parte de organização do basquete, não só de cadeira de rodas, em relação à captação de recursos na Escócia. E então, para ele diz que para ele foi o coração dele, a partir desse momento, deixar a quadra um pouco de lado e tornar uma das lideranças dentro da organização e dentro do programa que está sendo desenvolvido na Escócia. Josh? Yeah, so I can kind of go on a bit more about the leadership if you would like me to go on about that. It's all about you. You can tell me. Okay, so I will continue with the leadership thing. So when Tina was coaching kind of junior league and me as a national squad player as well, we developed a very strong relationship as a coach and a player, and we got to a point where we could talk about anything, whether it be a negative or a positive. So I could always come to Tina and be like, look, I don't really think that's going to work for the team, or things like that. And we would talk to each other, and players started realizing this and kind of realizing how vocal I was and how confident. So they started kind of entrusting in me and kind of came to me naturally and started following my behaviors, like me speaking to Tina, or if they had an idea, they would come to me and I would give it to Tina. And then myself and Tina kind of had an observation that if I was down and kind of sad or angry, then the rest of the team felt the same way, and kind of followed the way I would kind of react. And then if I was upbeat and happy, everyone else was the same. So basically, I learned a massive lesson being a leader and had to teach myself that I have to show that I'm happy and that I'm motivated and kind of positive so that everyone else feels the same. And I think once I learned that, you can finish. Sorry. Once I learned that, our whole squad kind of gelled together properly and we played positively rather than negatively. Good. Let me just translate this bit. Ele está falando que com o passar do tempo, com esse programa ele chama de leadership, significa a formação de líderes dentro do programa,
ele falou que ele se aproximou muito da Tina, e eu sou suspeito de falar isso, porque realmente ela é uma das minhas mentoras, e ele desenvolveu algumas capacidades que realmente, em vista de outros jogadores, ele começou a ganhar muito respeito devido à postura dele com outros jogadores, a maneira de lidar, as pessoas e os amigos de time começou a respeitar ele, não só como companheiro, mas como líder, começaram a seguir ele dentro do que ele falava, e ele falou o quanto é a importância desse controle interno, que a gente acaba passando para o time. Ele diz que durante as conversas com a Tina, quando ele não estava triste, ou ele estava nervoso, ou alguma coisa tivesse acontecendo, abalando ele, o quanto isso estava transmitindo para os jogadores que estavam seguindo ele dentro de quadra. E ele percebeu que a melhor maneira de se trabalhar realmente é com alegria, e, claro, com as coisas que a gente já conhece, pouco paciência, mas ele percebeu que ele era realmente um modelo para os demais jogadores, e quanto mais controle emocional ele tivesse dentro de quadra e postura, melhor seria o desenvolvimento da equipe dele. Josh? And then I just kind of want to talk about kind of after graduating from the kind of the program and kind of moving into coaching, because obviously I've gained both my qualifications. So Tina, I kind of approached Tina and I told her I wanted to coach, and she asked me to speak to some of the clubs, and I took over our junior league team this season, which was the first time I'd ever been given a head coach opportunity, and was also a challenge for myself, because a lot of my old teammates and friends played for that junior league team, so I had to show them that I was now a coach, not a player, and I needed to be respected as a coach, and I wasn't their friend while we were playing basketball. Ele está falando que quando ele passou por esse programa de leadership que eles têm, ele finalmente assumiu como técnico ou head coach da seleção, de assumir completamente como head coach a equipe, e repetindo novamente, para ele também foi essa mudança de relação dele com os companheiros que jogaram e começaram o basquetebol com ele, essa relação, essa mudança de relação, passando técnico-jogador, para ele foi uma experiência assim, realmente primordial para o período. Josh? And then, kind of coming into now, Tina kind of uses me as like an extra coach, so that if she needs to cover sessions in schools, I'm able to go and do it, or if we need to do an event or she needs demonstrations for anything, then I'm there to do it, and Tina can trust me and will know that it will be delivered well. Tina also gave me the trust to coach one of our other Scotland national squad players, and since then, me and him have developed a good relationship as player and coach, and he has flourished as a player, and I think as a person. Sorry, Josh, I didn't get the last part. You got frozen for a second. What did you hear? You're talking about when you took over the squad, the Scotland squad, and about the confidence, how you build up your confidence after this batch. Okay, so Tina gave me the trust with one of our, like, just one player, to see if I would be able to coach individual athletes, and myself and him developed a good relationship, and he developed confidence in me, I developed confidence in him as a player, and since that all happened, him as a player and me as a coach have kind of grown together, and we kind of flourished together, and I think kind of gave us both really good experiences of learning how to do things and kind of how to communicate. So that's been really good for me as well. Josh, ele está falando um pouco ele foi acumulando funções ali, né,
com essa parceria com a Tina acabou colocando ele até para substituir ela em alguns eventos, na organização de eventos, divulgação em escola, para manter a tradição que eles tinham lá, e ele ficou muito contente com a confiança que ela tinha nele de assumir grandes responsabilidades dentro do projeto da Escócia, até que ele chegou num ponto onde ele viu a oportunidade de estar dando esse tutorial individual para atleta, assumindo um atleta escocês para que ele pudesse ser mentor desse atleta de movimento, assim como a Tina foi para ele, e a responsabilidade de estar assumindo novamente como head coach responsável pelas categorias da Escócia. Josh? I don't know if Tina has anything else she wants to say or add. I don't have much else to say on it. Ele está só dizendo que essa foi a experiência dele, vindo até dele, e ele só perguntou se a Tina, por ela ser mentor dele, se ela gostaria de acrescentar alguma coisa. Tina? No, I mean, just listening to you there, Josh, makes me so very proud, because as a 20-year-old, and you're not, you're only just 20 really, seeing how you've developed, and I'm going to say, actually, when you were younger, you were a very difficult kid, certainly very opinionated as a player, and if I remember what your mum used to say to me, at school you were very opinionated with your teachers, and quite you got in trouble with your geography teacher in particular, I think she used to say, and I hope you don't mind me saying, but school wasn't the best for you, was it? No. So what do you mean? It was not the best for him? Let me help him translate this. I don't want to give a bad translation over here. Well, yeah, you could maybe say a little bit about how you felt about school, Josh. Well, I didn't like school a lot. It wasn't for me. I don't like sitting still. I'm really active. Like, I've always played a lot of sports. So kind of being told to sit still and not talk to anyone was a massive challenge for me. But also, I was one of those people that if I didn't feel like you were respecting me, I wasn't going to respect you. So I always felt my teachers spoke down to me sometimes, or didn't give me the respect I deserved, so I would always not give it to them. And yeah, the main reason I didn't enjoy school too much is for my first 2 years of high school or secondary school, they didn't let me do PE at all. So I didn't really like school because that was obviously my favorite thing to do, and they weren't letting me do it. Eles estão falando um pouquinho a Tina além dela falar que, assim, vocês já perceberam que é o orgulho dela, com apenas 20 anos, ter atingido tantas coisas, e ela diz que essa coisa natural dele ter a opinião dele acabou trazendo algumas facilidades e, ao mesmo tempo, muitos problemas, porque o ambiente escolar para ele não foi uma coisa tão positiva, porque ele estava se sentindo bastante coagido em relação à exclusão que ele sentia dentro de quadra, nas aulas de educação física, tudo, e os professores reclamavam muito com a mãe dele, essa coisa dele, ele achar que ele não está sendo respeitado dentro de quadra. Para ele ele colocava a voz para fora e reclamava muito, e os professores diziam mesmo que tinha essa certa revolta dele dentro de quadra, e ele reforçou que realmente essa coisa dele não se sentir respeitado fazia com que ele não ficasse quieto e ele reclamasse bastante. Então, a Tina falou que a escola para ele foi um pouco traumática nesse sentido, até que em uma das fases ele nem aula de educação física tinha ou era autorizado
autorizado a participar, e ele achou que isso era um absurdo para ele dentro do sistema escolar naquele período. Josh, Tina? Josh? So, because of me not liking school very much, I didn't do very well. A lot of my exams were really low standard, other than PE, because in my last 2 years, so we do 6 years at high school or secondary school in the UK or in Scotland. I only done 4 of them. So I left school / got kicked out of school, and I was sent to college when I was 15, because of my behaviour and my exam results. So I had to go to college and study. So yeah. A trouble boy. Yeah, I was. In my last 2 years, though, I got to do PE at school. So I worked really hard on PE and biology. But that was about it. And then, yeah, I got kicked out of school and told I had to go to college because I was still so young. So I went to college for 3 years, where I think eventually I grew up a little bit and was having more fun because I was getting to do what I wanted to do. Eu só acrescentando, tá um pouquinho quebrado, deu para pegar. Ele está falando que essa atitude da escola causou muitos problemas, e uma delas foi exatamente a escola querer se livrar dele o mais rápido possível. Então, ele acabou não tendo notas boas na escola, porque ele não gostava de estar lá, ele não era um bom aluno, definitivamente, ele teve que ir logo para o colégio. Eles transferiram eles para outra instituição que passava a ser o colégio, que eu acho que é equivalente ao nosso secundário aqui, tá? E a partir daí ele teve que crescer, porque daí os desafios passaram a ser outro, até porque o nível escolar já exigia muito mais dele do que a escola regular que ele fazia. Josh? And once I got to college, Tina started working a lot more with me, kind of understood me more as a person, I think, and kind of started realizing that as difficult as a kid I was and as cheeky as I was, I could benefit Tina, and kind of help her rally other kind of like kids to come and play basketball because of how fun I made it look and kind of how cheeky I was. So I always ended up kind of attracting an audience or making people laugh and have fun. So Tina used that to her advantage, and we ended up being able to work really well together as a team, even before. Okay, let me just sorry, finish. I'm sorry. No worries, ask me finished. Ok. Ele está falando que essa transição dele para o período escolar, para o trabalho com o esporte, fez com que ele crescesse e desenvolvesse bastante, principalmente nessa questão de comportamento. Então, a Tina, ela trabalhando com ele, ela conseguiu fazer toda essa reciclagem de comportamentos e valores nele, que ajudou com que ele realmente centralizasse e entendesse o que exatamente ele tinha que fazer. E a Tina, ela foi pelas qualidades dele, e não pelas falhas que ele tinha, que era o fato dele ser bastante comunicativo, atrair bastante audiência. Então, ela foi pelo lado positivo do comportamento dele, para que desenvolvesse ele na pessoa que ele é hoje. Josh? So I think if you want any sort of advice from myself to people in Brazil who are wanting to work with junior players, I'd say don't push away the cheeky ones that seem really confident, because they can benefit you, but also make sure you develop good relationships with a junior and kind of with all the juniors, because later on when they're older, and you're even older,
then they can kind of slowly start filling in positions and doing work for you, and it becomes a cycle, and everything just kind of becomes one, kind of all kind of falls into place. Ele está falando que um dos conselhos para os técnicos brasileiros que têm intenção de trabalhar com jovens e adolescentes, não exclua os jogadores que talvez dê mais trabalho para você dentro de quadra, aqueles que não param quieto, de repente esses são os que poderão, com trabalho, de grandes lideranças dentro de quadra. Na outra mão, também exclua os demais, né? Que você tenha uma boa relação com todos os jogadores, e não só com alguns específicos, porque quando eles ficarem mais velhos, a gente tem que lembrar que todo o trabalho que você faz com eles é o que eles vão fazer quando eles assumirem responsabilidades como técnicos e mentores para que possa estar ensinando outras crianças. Então, você precisa realmente entender o que você está pensando ali com aquele jovem. Josh? Carlos. Oi? Tem o vídeo, será que a gente vai... Como é que está chegando? Porque já são 2 horas de live, quero deixar pelo menos um pouquinho de tempo para responder algumas perguntas que surgiram. Mas pode continuar aí. A hora que precisar, me avisa que o vídeo está na ponta de bala aqui. Okay, Link is saying that we are reaching 2 hours already of live, and we didn't even play some of the video. He's going to play the video on the screen, but we still carry on the top of it. What he want to make sure is we finish some point where he can start to throw some questions before we finish the live. Okay. Okay. Josh, you can carry on, okay, as you want to finish while you still got to say, don't worry. But he's going to play your video in the background, okay? Okay, I was just going to ask Tina if she had anything else she wanted to say about it. Just, I mean, my own personal background is as a lecturer, as a teacher in sports development. I think it's really important that as coaches, we realize that our role is not just about coaching basketball. We're teachers as well, and we help people thrive, and we help people develop, young people develop in particular. And certainly, I mean, it's been an absolute joy coaching you, Josh. You've been difficult, but you know, it's just seeing how you thrive and your confidence, and now being a colleague of yours and actually working alongside of you is just amazing. So, you know, definitely coaches, think about what your role is. And how you can develop people and athletes. A Tina está citando, esses vídeos que vocês estão vendo são jogos do Josh. Ele mesmo montou aqui, o link ele vai passando e pulando algumas partes, tem umas coisas dele. Eu acho que ele colocou junto, porque eu aconselhei ele de realmente, já que ele seria exemplo para jogadores, por que não mostrar ele em ação dentro de quadra? Esse material foi ele que montou. A Tina, ela está falando que dentro desse trabalho que ela fez, e ela orienta outros técnicos também, lembra que a gente não é só técnico, a gente é educador. A responsabilidade nossa não fica só dentro de quadra, ela fica da formação do cidadão que a gente quer formar para o mundo. E que Josh foi, ao mesmo tempo que foi bastante divertido, foi muito difícil trabalhar com ele, até pelo fato da personalidade e comportamento dele. Tá? E ela diz que é muito importante entender que, novamente, a liderança que você tá querendo para o futuro do esporte, para a modalidade, e lembrando novamente, esse cara que você está ensinando dentro de quadra, em um curto tempo, de repente, vai estar trabalhando com você em outra área, como técnico, então ele realmente é um parceiro de trabalho também, e não simplesmente um jogador. A gente parar de ver esses jovens apenas como atletas, formação de atletas em si. Josh, Tina? Tina, anything else? No, yep, Josh. I think for me, with
having the program, I think it's important that it doesn't have to come from like any organization or kind of any massive group. It can start with a club, and I think it's important that a lot of your junior players have kind of a voice, and you make them feel welcome into the sport kind of early on, and you concentrate on it being fun rather than it being competitive, because no parent or kid wants to be pushed straight away into winning games and performing. But I think kids in particular develop more when they're having fun. So if you can kind of, in a sense, trick a child into having fun but learning at the same time, you're going to create a really good player, because he's going to enjoy having fun, not realizing that they're learning, and get really good at basketball while having fun. And then when they're older, they can take it on themselves to train harder, and they'll enjoy the competitive side a lot more, I think. Ele está dizendo, Josh, ele está dizendo que não tem que se esperar as organizações serem grandes, vir da confederação. As organizações locais, elas têm que se movimentar para realmente começar pequeno, para que dê oportunidade para esses jovens em pequenos locais. Ele aconselha você ouvir o que esses jovens têm para dizer também, e não simplesmente de dar o que fazer, entender que a pressão no treinamento inicial, ela pode não ser muito motivante, então ele tem que ser divertido, através da diversão, que ele até usou a palavra, você engana o seu jogador a aprender. Tá? Ele não fica aquele treinamento massivo de repetição, ele tem que ser divertido, e com o tempo, ele criando gosto pelo que ele está fazendo, assim que ele ficar velho, ele vai entender a transição entre o divertir e o treinamento para a competição. E isso tem que ter uma transição no momento exato. Cuidado para a gente não treinar jovens para ganhar troféu, ganhar campeonatos, e de repente isso para de ser até motivante por causa dos resultados para esses jovens. Cada coisa tem o seu tempo certo. Josh? Don't know if Tina have anything else. Don't know if Tina's there. No, I just had to plug my phone in because I was just running out of battery there. So we're in a different room. If you want, we can go on to questions. I've not got much else to say unless Tina does. If you want to jump on to questions. Questions would be good. You give a quick explanation on how it's organized, the camping in UK nowadays. I mean, the GB men, the GB woman, and how it's coming with the campings and coaches, awards. Just to give explanation to see what's the relation. Yeah, so they have the we have the men's and women's squads. A lot of those are full-time athletes now. Many of the men are playing abroad as well as in the UK. Then under that there are sort of academies and the players, not necessarily young players, but it's players who are that next step below the senior squad, so they're ready to kind of in the next sort of 4-year cycle go into the senior squads. Underneath that there are more layers to the academy system, and certainly in Scotland we have a number of players who show potential to go into the GB system. They'll have additional training sessions, and that will be in small groups. And then under that we'll have sort of a wider group of players, young players in particular, that look at developing fundamental skills, but also life skills as well. So a lot of what we've talked about, the coach education, the confidence building, those kind of sides to it, and running alongside of that, it's not just about athlete development, it's also about coach development as well. So we encourage coaches to come in, get qualified, and get experience with working with that level of athlete. Ok. A Tina, eu pedi para ela dar uma passadinha rápida sobre como que é o sistema hoje a nível de categorias
Reino Unido. É claro que é complexo, e hoje, se fosse fazer isso, precisava de uma outra hora, mas ela está falando que realmente os jogadores que estão disputando são selecionados para representar as categorias nacionais, eles são jogadores profissionais, então significa que uma boa parte deles ganha para só treinar para seleções e joga em alguns clubes locais, mas a prioridade, pelo fato de ser remunerado, eles têm que jogar. Só que para chegar nesse nível, tem muita gente sendo selecionada para chegar no nível profissional. Não é todo mundo que chega. São 4 anos de ciclo que existe entre preparar o jogador para assumir na seleção nacional, seleção adulta, tá? Então, antes que ele assuma alguma posição dentro, durante 4 anos, eles vão ser preparados para substituir um jogador mais velho na categoria, no time, na seleção nacional deles, tá? Então, existem esses ciclos. Depois, umas subcamadas de campings e categorias sub-23, campings que são organizados, mas ela estava falando que tem um grande grupo de praticantes no país, independente disso, e que um dos objetivos, um dos segredos do sucesso é a capacitação dos técnicos nos níveis certos, tá? Para que esteja trabalhando especificamente com cada nível dentro do país lá. Então, incentiva pessoas que vão migrar para o esporte adaptado, para que eles tenham a capacitação dentro do que eles vão trabalhar dentro do país lá. Isso cria todo esse sistema que hoje é um sucesso lá no país. Shall we go for the questions? Tem uma questão aqui que foi enviada pelo pessoal, a gente já pode começar a colocar, né? Eu acho, né? Vamos para as perguntas. Tem uma questão, você pode ler para ela aí e encaminha a pergunta. Você está conseguindo ver? Eu estou lendo o que o Silene escreveu. Isso. Aproveitar e pedir para o pessoal compartilhar aí, enquanto o professor Carlos lê a pergunta para passar para a Tina. Okay, Tina, this question coming from Sileno Santos. He is a teacher here in São Paulo. He's a coach, head coach is one of the main teams in Brazil. Seleção. Seleção, he's head coach of the men's team is also the Brazilian men's team. And a colleague of mine, he thank you guys for to be here with us, and he'd like to know a little bit about the Paralympics in 2012 in London, in UK. If it help you guys somehow on the process of development, on the wheelchair basketball. If yes, or if no, why and how? Yeah, well, good question. I think, reflecting back to the junior development program, that ran from 2007 to 2012, and London 2012 was a big focus because part of it was to see if we could get a junior player or some junior players in that squad. So in the lead up to that, the Paralympics, then it was very much a catalyst for inspiring young people to play at that level. And I remember that everyone there, I want to play in GB. I want to play in GB. It was a really big inspiration. And what was lovely for me, I had the opportunity to come over to Rio in 2016, and seeing some of those young players that were, had all the aspirations, then actually playing and representing GB, like Lee Manning, Kyle Marsh, Harry Brown, Maddie Thompson. These were all kids going into London, and now suddenly they were there. They were at a Paralympics in Rio. And also, I remember as myself experience,
all the preparation for the 2012, we took the UK games on the places where the official games would be. So there was the preview preparation, so we could feel exactly how would it be for the official games, Paralympics. So we could absorb the atmosphere of the games and the whole preparation. Definitely. Ela falou, então, que assim, que a pergunta é muito boa, Sileno, e que o foco de preparação para 2012 foi bastante inspirador, principalmente para os jogadores que iriam assumir algumas substituições dentro da equipe principal. E esse processo seria importante porque ia começar aí. Esses jogadores que estavam vindo das categorias de base iam começar a ser introduzidos para as categorias principais esse ano, e que o fruto do que aconteceu em Londres foi que todo mundo que estava dentro dos times enlouqueceram querendo ter a oportunidade de participar. Então, eles começaram a trabalhar mais para que eles pudessem lutar por um espaço dentro do time nacional, da seleção principal. Então, foi uma inspiração realmente para esses jovens que já tinham bastante habilidade para serem apontados para isso. E a Tina, ela até fala que, em continuidade do que foi 2012, na introdução desses novos jovens à seleção principal, para ela ter vindo para o Rio e visto esses jogadores dentro de quadra e os resultados, foi um orgulho maior, porque era o final de todo um trabalho que foi feito durante esses anos. Então, 2012, sim, foi um ponto marcante para eles, principalmente para o basquete em cadeira de rodas. And Tina, afterwards, what's the legacy you guys had after the games in London? Yeah, I think because for young people, it was now possible for young people to aspire to play for Great Britain. We saw the under-23 men's squad and the under-25 women's squad. A lot of the young players were starting to come through, and we had many more young players even underneath that level of player coming through. So I think it's had a huge legacy, and I don't know. I mean, is it had the same kind of legacy in Brazil? Did the games have the same legacy? Well, a Tina, ela está falando que para eles, para as categorias menores, novamente, ela só está reforçando que os jogos lá eles puderam vivenciar os times nacionais jogando em casa, e que isso refletiu muito no aumento do número de participações de jogadores no sub-23, no sub-22, no masculino e feminino. E ela fez a pergunta agora para a gente, que se essa coisa de ter tido evento no Rio, se realmente representou deixou alguma coisa em relação afetou a participação de jovens dentro da modalidade. Lincoln, você quer responder essa pergunta? Posso sim. Na realidade, não houve, na minha opinião, um aproveitamento como poderia ser melhor. Certamente alguma coisa evoluiu, mas especificamente com relação ao basquete cadeira de rodas, para os jovens, acho que não houve esse foco, né, uma campanha, alguma coisa para trazer essa juventude para dentro da modalidade do basquete cadeira de rodas, até visto porque nós não temos uma estrutura hoje que absorveria, né, esses atletas. Então, acho que é aquela história, né, não é um momento de sorte você conseguir evoluir a partir de uma Olimpíada, é um momento de preparação. No momento que se chega a um grande evento desse, você está preparado para absorver e produzir uma grande repercussão nos anos seguintes. Eu acho que a gente não estava preparado, ainda não está preparado, como nós estamos conversando aqui antes da live, né, nas preparações. A gente está comparando o trabalho que foi feito, que está sendo apresentado um trabalho muito bem feito lá na Grã-Bretanha.
A gente está lá no começo, quando ela encontrava só um aluno para começar, que é o que a gente faz. Hoje eu tenho uma equipe, treino uma equipe aqui em Brasília, e tenho 2 atletas só escolar, em idade escolar, então a gente está, acho que na nossa realidade no país hoje, nós estamos engatinhando ainda. E esse fato, associado à realização da Paralimpíada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, acabou não tendo uma repercussão que seria a esperada por todos, né? Tina, Lincoln say like we didn't have the structure on development in Brazil, so we didn't really took the chance to have benefits to have the games home. So we didn't notice anything like a youngest looking, more younger looking for clubs. No visually, maybe locals, but no, was not really expressing what we could do if we had the chance. We did organize ourselves for that. Yeah, it's difficult. Yeah, I mean it's difficult, and I suppose that the development took 5, 6, 7 years in Great Britain, so it does take time, but it's worth it. You have to invest in young players. You know, you really. I feel very, very strongly about this. Ela tá falando you really have to invest. Esse ciclo demora 5, 6 anos, não é do dia para a noite, e ela se sente bastante confiante que o processo é esse e é assim que funciona. Perfeito. Eu tenho uma questão que chegou aqui do coach Josias, pro Josh, eu vou tentar fazer para ele, tá bom? Qualquer coisa você me ajuda aí, viu, cara? Josh, okay. Josias is a coach in Brazil, south of Brazil, the club, and I have a question for you. He said that for you, Tina is a great reference. You have another coach, and you say for us in your 2 reference. Do I have another coach? Yeah, other coach and other reference like a coach. Okay. So yeah, I've had quite a few. So I've had Tina, who was a coach and a mentor. I also had my junior coach, which was Niall Ritchie. He played a big part in my junior development. And then my old club coach, Lee Fawcett, who is a GB Paralympian for basketball and for fencing. He was my coach at Tees Valley Titans. And he provided me with a lot of experience and knowledge and helped me grow up a little bit as well, I think, over the last 3 seasons. He helped me develop as a person and as a player quite a lot. Ele citou o nome de 2 técnicos dentro da Grã-Bretanha, que é o Nigel Rich, tá? Que era um dos técnicos locais juniors da época que ele começou a jogar, e Lee Fawcett, que foi da época que ele jogou fora da região dele, e que esse técnico também tinha uma experiência com esgrima, mas passou bastante conhecimento para ele no período que ele trabalhou com esses 2 técnicos, além da Tina, claro. Claro. Tem uma outra questão aqui para a Tina, que é do Ricardo. Tina, pode fazer, Carlos. Não, pode fazer, desculpa. Tina, in your opinion, what's the best way, psychology speaking, to involve a young potential player to become a player? We've mentioned fun quite a lot. And just a second. Sorry, Tina. I think we need to translate that question before she's answered. Okay. O Ricardo, ele tem uma pergunta interessante aqui. Ele está perguntando, na opinião da Tina, qual é a melhor maneira de trabalhar a parte psicológica desses jogadores, envolvendo o trabalho com jovens, para se tornar um grande jogador, Tina? Yeah, we mentioned fun a lot. So learning skill through having fun is a really important thing, and very much the fundamental skills of shooting, dribbling,
passing, you know, within small-sided games, and this all not only kind of fetches on players' fundamental skills, but also their confidence as well. I mean, what I found, a lot of young people, I mentioned that they might not always have the opportunities to do PE at school, but also some get bullied. And so trying to help people become a little bit more independent, a little bit more confident, and meet new friends, both go very much hand in hand with young players. And I've coached young players as young as 5, 6, 7. And I think the younger we can use wheelchair basketball as a tool to help people, you know, develop, the better, and certainly they develop into very confident young adults. And Josh is a prime example of somebody who's a very confident young man. Ela disse que a parte de você ter que trabalhar o que são as habilidades básicas do basquete, que envolve drible, passe, arremesso, é importante também, com esses fundamentos, você desenvolver a parte psicológica desses jovens, dessas crianças, que é a confidência, e dar oportunidades de desenvolvimento para ela, somente que muitas dessas crianças, às vezes, passam por um processo de bullying bastante doloroso no período escolar. Então, você tem que estar revertendo isso, utilizando o basquete, e a experiência dela trabalhando com crianças de 5, 6, 7 anos, mostrou que o basquete é uma ferramenta muito forte, o esporte em geral, é uma ferramenta muito forte para estar desenvolvendo esse lado psicológico do atleta, para que ele se desenvolva para ser um grande jogador, não só jogador, mas para a própria vida dele, e que ele seja uma pessoa independente. Lincoln? Okay, the question is for Josh. Josh, what's your biggest dream playing at Paralympic or work with young players? Let me just translate the question. Josh, qual é o seu maior sonho jogando na Paralimpíadas ou trabalhando com jovens jogadores? Josh? That's a tough question for myself, actually. Obviously, as a player, everyone, I think, wants to go to a Paralympics. So, and it always has been a dream of mine to compete at a Paralympics. But also, I get the pleasure out of seeing other people succeed. So for me, if I was to coach a junior and they made it to the Paralympics, that to me is just as successful as going to the Paralympics yourself. And I think it also gives me a sense of achievement as well. So I'd say both, if that's an okay answer. If I have to pick one, then I'd probably say, yeah, I'd like to go to a Paralympics. Ok. O Josh, ele falou que foi uma pergunta... Ok, Tina? Sorry, can I add something into this as well? It just got me thinking. Yeah, sure. That going to a Paralympics, personally, I've had the opportunity to coach at a Paralympic Games in Atlanta as an assistant coach, but I also went to Rio as a fan. And as a coach of somebody who has coached several players, Robin Love, Lee Manning, Harry Brown, who all participated out there, and I felt so proud. And another one of our young players who also works with Josh and myself at Basketball Scotland is Dylan Cummings. Now Dylan, he wanted to play, has always wanted to play at a Paralympics. But due to his classification, he's a one-point player. It's unlikely that would be an aspiration for him. But he does communications, and so he's been accepted to go to Tokyo in the communications team as a commentator. So he may well get to a Paralympic Games, and some of our athletes won't as athletes. So if we develop young people holistically and to follow their dreams in different walks of life, it may be that Josh might get there as a player and as a coach. So, you know, there's different
different roles that you can play within that game. All the dreams, Tina. Absolutely. All the dreams. O Josh, na primeira parte da pergunta, ele falou que realmente são os dois sonhos dele, participar, claro, é o sonho de todo grande jogador, né? Ele falou durante o processo, foi o primeiro sonho dele, mas depois ele percebeu que ele tem um segundo sonho que também representava, se ele não pudesse, ou se ele não puder, que às vezes até esqueço que ele tem 20 anos só, mas se por acaso ele não virar um dos jogadores principais da seleção, ele ainda pode realizar o segundo sonho, que é ver um dos jogadores que hoje ele é mentor e está preparando, se tornar um grande jogador dentro da seleção. E que para ele teria tanto quanto uma grande conquista de um sonho para ele. Mas realmente, se ele tivesse que escolher, ele preferia ele mesmo estar como jogador numa competição internacional. Aí a Tina aproveitou para incluir a experiência dela, que ela teve a oportunidade de ir para Atlanta como assistente em uma das seleções, eu acho que é o feminino, ela não citou, mas ela teve a experiência de como técnica, tá? Que foi um dos sonhos dela, mas vir para o Rio foi uma das realizações maiores dela, porque muitos dos jogadores jovens que estrearam na seleção principal, que posteriormente foi campeão mundial, passou pela mão dela, e um dela é o Lee Manning, que era um dos maiores e jovens lá. Eu lembro muito bem de ter visto ela preparando ele, então para ela foi uma realização assim de outro mundo. Ela citou o nome de Dylan Coping, que é um dos jogadores que vem sendo, que o Josh tem sendo mentor, e esse jogador, ele continua se destacando muito, só que, como ele é a classificação 1, entra naquele velho dilema do ponto 1, quanto que ele vai ter oportunidade ou não de estar subindo para as categorias de base, principalmente agora que tem uma tendência grande de valorizar bastante os 3,5, 2,5, aquela classificação média, então ele tira um pouco naturalmente espaço do 1, mas não deixa de perder a importância o ponto 1 dentro de quadra. E ele cita o exemplo desse jogador jovem, que ele talvez não vai ter essa oportunidade de estar indo para Tóquio jogar como jogador principal, mas ele vai como comentarista, pela experiência e a capacidade de comunicação dele, ele vai estar participando das transmissões dos jogos em cadeira de rodas de Tóquio. Então, ele vai realizar o sonho dele, sim, de estar na Paralimpíadas como comentador, e isso, mais uma vez, reforça, a Tina disse que reforça o papel do técnico, não só como formador de habilidades dentro de quadra, mas também como habilidades dentro da vida diária e dentro da modalidade. Carlos. Oi. Você fez uma questão para mim, eu vou fazer uma para você agora. E eu queria que vocês já conversaram, né, na preparação para... Você já colocou Sim. Como é que funciona um pouco a parte da categoria de base aqui no Brasil. E ao responder a pergunta que eu vou te passar, que veio do professor Josias também, perfeito. Você passar para ela ou para ele também quais seriam alguns conselhos que eles poderiam dar para que nós startarmos esse processo que eles já começaram lá atrás aqui no Brasil. A pergunta do Josias, ele fala que nós temos um material humano abundante, né? Muitas pessoas com deficiência, né? E para participar da modalidade, e outras também. Mas ele quer saber se o modelo que é feito lá, que foi feito lá, poderia ser replicado aqui no Brasil. Como você conhece lá e também a nossa realidade, você poderia fazer uma explanação sobre isso, por favor? Okay, Tina, Josh, can you put the question on the screen again so I can tell them what's going on? Okay. Okay, Coach Josias, the really good coach here, he sent a question asking, the question is coming from me, actually, for my experience with you, Tina, and and you guys in the UK. In Brazil, we got a lot of people, we got enough people to work on the wheelchair basketball. I guess he say about players and even coaches. Do you think it would be able for us to get the same program
the same way, the model they do in UK, we could apply it in Brazil, and we could have success with that. That's more or less what he's asking. Okay, I'm going to answer in Portuguese, if you guys don't mind. I'm sorry. And it's all about what we've been talking the last few weeks, so it's not going to be anything new. But then I'm going to ask you guys to help me out to answer those questions in the end. Ok? Bom, na minha opinião, realmente dá para fazer. É claro que a gente vive em uma outra realidade econômica, e principalmente depois de toda essa pandemia que está indo aí, a gente ainda, assim como o resto do mundo, a gente está um pouquinho no escuro para saber como que vai estar funcionando essa coisa de captação de recurso e para onde vai as coisas. Então, praticamente o que era difícil vai ficar um pouquinho mais. Mas como a gente é brasileiro e a gente já tem experiência com isso, eu tenho certeza que a gente vai sair bem. Mas voltando na pergunta, Josias, que é muito boa, sim, o único problema maior, eu acho que seria a cultura, a gente entender realmente essa diferença da formação e da competição, tá? Pelo que a gente ouviu nas últimas 2 horas, a gente já entendeu isso. Captação de recurso funciona diferente lá. Todo mundo acha que o governo dá tudo para eles, mas a gente estava conversando nas últimas 2 semanas, que realmente o Josh ele teve que correr atrás de muito apoio e patrocínio nas empresas locais para que ajudassem ele a poder estar fazendo os estudos dele. Então, eles têm que correr atrás de captação de recursos, não é o governo que ajuda com tudo. Então, a gente continua o trabalho que a gente faz de captação de recursos. A diferença é que o governo dá um apoio muito mais pessoal para eles em relação de moradia, estudo. A maioria desses jogadores, ou quase todos os jogadores de lá, vão para a faculdade, recebendo não apoio do governo. Aqui ficaria um pouco mais difícil em questão da captação de recursos, porque a cadeira de roda ela não é barata. Lá, o governo, até a idade de 18 anos, que não mudou, 18 anos, o governo ele ajuda com a compra dessas cadeiras. Tá? Então, isso ajuda muito a reduzir os custos com as famílias e com os próprios cursos para conseguir captar o material para iniciar o trabalho aqui. Então, a gente tem que se adaptar e ver qual seria a melhor maneira de estar captando esse material para formar, antes mesmo de formar as equipes. A formação dos técnicos, para a gente poder estar trazendo o nível para cá, a gente realmente espera um pouco mais da confederação, ou mesmo das federações locais, em questão de tomar a dianteira em organizar isso. Eu, na minha opinião, deveria vir da confederação e passar pelas federações e clubes, mas necessariamente, na nossa realidade, não tem que necessariamente seguir esse caminho, se a gente realmente quer começar alguma coisa, tá? E eu acho que é importante a gente entender, fazer essa readaptação do que eles fazem com a nossa realidade aqui. Eu acho que como a gente tem um país muito grande, cada região tem uma realidade diferente em relação de como fazem a captação e como trabalham com os times dentro lá. Eu acho que é questão da gente trazer a experiência de quem deu certo, olhar a nossa realidade como um bom brasileiro, a gente reinventar e fazer com que aconteça aqui no Brasil. Mas a gente, como você mesmo falou, o material humano está aí e a gente tem tudo para dar sucesso. O que precisa a gente realmente parar de pensar um pouco em troféu e começar a pensar um pouco o que a gente quer para o futuro da modalidade aqui. Mudar um pouquinho o foco, trazendo até novos profissionais que queiram trabalhar com as categorias de base e não misturar com o trabalho competitivo, até porque nem dá tempo para um técnico fazer tudo isso ao mesmo tempo dentro de um clube. Essa é a minha opinião. Eu vou passar inclusive, Carlos, fazendo só uma contribuição do que você falou, nós conversamos também nesses dias, né, preparando essa live, aquela questão da gente talvez estabelecer, mesmo com atletas, até com atletas que jogam hoje adulto, a figura do monitor, né?
trabalhar com categorias de base, claro que com todo embasado num programa de capacitação, como foi feito, o próprio Jorge passou de um programa desse estruturado lá na Grã-Bretanha, né? Ah, não, aí, absolutamente. É. Com certeza. A gente tinha discutido realmente essa relação. É importante, eu acho que não dá para substituir essa necessidade da credencial e da formação técnica do profissional que vai trabalhar com qualquer modalidade esportiva. Isso eu acho que não precisa, na minha opinião, nem precisa se discutir. Tem que realmente dar importância à formação do profissional dentro da educação física. A questão dos mentores que não têm formação, no caso, atletas que têm a experiência, mas não têm a formação, a gente tomar muito cuidado na mão de quem a gente está entregando os nossos jovens, porque a gente já teve histórias e experiências um pouco traumatizantes em relação de abuso de menores aqui. E então, se você está no clube, você vai ter esse apoio. Primeiramente, não tem como fugir dos profissionais credenciados, mas mais do que nunca, a gente tem que ter um acompanhamento muito próximo de realmente deixar esses menores estarem trabalhando com profissionais que ainda estão entrando na área para saber se o trabalho está sendo correto. Como você disse, ter alguém dando o apoio é realmente muito delicado. Acho que vai muito do conhecimento dessa pessoa que está sendo introduzida dentro do clube. Eu acho que é mais ou menos isso, Lincoln. Tem essa questão aí, se você quiser passar para a Tina e para o Jorge também. Só um segundo aqui que eu perdi o áudio. Ok. Lincoln? Não, tem essa questão que o Ricardo passou. Tá, o Ricardo. Okay, Tina, Josh, are you there? Yep. I know we are taking a little bit longer, but we're going to finish soon. I was just explaining then the kind of readaptation we have to do in Brazil, take in count the culture, how we see things, how you work over here. It's not about just get something from there and try to push here and make it the same way. It wouldn't work. So I think that's the point. That's something that I would echo, that you have to go with what your needs are. And certainly at the time we had, our needs were around getting more young people involved in the game, more female players, and also coach education as well. Our coach education really needed to be looked at. And so that's a constant thing that we're currently looking at, and that will certainly develop and enhance the game if you have coaching conferences, coaching awards, and mentoring people through that I think has been very significant in how the game's developed. A Tina está reforçando realmente a necessidade de a gente fazer essa adaptação do que deu certo lá fora para a nossa realidade aqui, cada um da sua maneira dentro do clube aqui. Importante também, ela reforçou o trabalho de estar trazendo as mulheres para a modalidade, tá? Que é um número bastante limitado aqui no Brasil, e que, mais do que nunca, a formação de técnicos, de profissionais que vão estar trabalhando dentro da modalidade. Josh, do you want to include something? Yeah, I mean, obviously, like Tina said, you're going to have to kind of look at your own kind of development and see what needs improvement and kind of see what players might need, and yourselves as kind of a whole country need to help you develop those juniors, because obviously things that work in Scotland and England and Wales and Northern Ireland aren't going to work for you necessarily. Exactly. But it's about kind of, as long as you have somewhat of a structure, it'll work, as long as it works for you, I think having a structure is important. You can't just kind of hope it works but have nothing to follow on with it. I think having somewhere to go, like a pathway, you need a pathway to kind of lead it through, otherwise it'll just fail. O Josh, ele está falando realmente, levando em consideração tudo que a gente falou agora, a gente até
tentar as necessidades dos nossos jovens e mesmo os adultos que estão entrando. A gente não chegou a falar de iniciação adulta, mas subentende também a preparação desses, e que a gente parta de alguma coisa, que nem sempre o projeto que deu certo na Escócia, em Wales, na Inglaterra, precisa necessariamente, ou vai necessariamente funcionar aqui. Então, é importante que a gente entenda o início de um caminho, tá? Para que o negócio dê certo, e não simplesmente copiar e achar que o negócio vai funcionar instantaneamente, né? Lincoln, você tinha posto outra pergunta aí, desculpa. Não, eu coloquei tem uma pergunta aqui do Ricardo. Ver se você consegue, se eles podem responder, para em inglês, já fica mais fácil. Tina, while you Josh, you're reading, I'm gonna put in Portuguese those questions, okay? Let me just have a quick read first. Okay. Is that for Josh yet? Ok. Ok, eu só não entendi a pergunta. A pergunta é perguntando para o Josh qual é Coloca a pergunta novamente, desculpa. Vou colocar de novo. Ok, nós sabemos que o seu favorito técnico é a Tina, então eu subentendo que isso é para o Josh. A gente poderia saber qual é o seu favorito jogador? E para Tina, tá, eu perdi essa parte. Nós sabemos quem é o seu jogador favorito. Bom, dá mais do que na cara aqui. Ninguém percebeu. Poderia dividir com a gente qual é o seu técnico inspirador? E obrigado pelas respostas, boas lembranças de Portugal, um abraço para todos os portugueses aí, e I think we have a friend em comum, Maurice, a gente conhece ele. Tina, do you want to go first? Yeah. Difficult to single out coaches because I admire so many. I guess I'm going to say Haj Bahania. And he's the senior head coach for the GB men. And I think not just because obviously he's very successful and he brings on very, very good players, but he's an educator as well, and he looks at the game very much holistically and tries to bring on players as people and help them increase their knowledge of the game holistically, not just on court. And plus, he's been so successful. So I missed it. Sorry, Tina, I missed the name. Haj Bahania. Haj. How I could I miss the name? My God. Also, I mean, historically, Mike Frogley, I learned a lot from Mike, watching him and going to a couple of his clinics. So yeah, I mean, I think as a coach, you look at all coaches and you take different things from them. And yes, and I do know Morris very, very well. Morris, yeah, we do. I think he's coming to Brazil when he had that clinic over here, did he? Morris. Yeah, I think he did. I mean, he's done so much for the game, Morris. And when I worked in his development team for IWBF Europe, my role was women's development, and he works tirelessly for coach education and for development. So yeah, I'm very, very respectful of Morris, and yeah. Ok. A Tina está falando que o técnico que é uma grande inspiração para ela é o Haj, que hoje é o técnico da seleção principal masculina, e eu sou suspeito em falar também, ele é meu ídolo, é uma pessoa extremamente humana. A última oportunidade que eu tive que estar lá, a Tina está falando que a maneira com que ele vê as coisas é muito além do que o basquetebol enquadra, ele enxerga o que exatamente a gente vem falando, toda essa formação da pessoa dentro do esporte, e eu tive a oportunidade de estar com ele também há um ano atrás, em um dos campings lá,
e ele é uma pessoa muito, extremamente paciente para estar dividindo as coisas e conversando com você. Ele é muito humilde, se você não conhecer ele, você não sabe que realmente ele é um técnico campeão mundial atualmente, e eu falo para todo mundo e ninguém acredita. É muito mais fácil eu receber a resposta de e-mail em 5 minutos ou um WhatsApp dele hoje, mesmo ele sendo campeão mundial, do que eu receberia até de um colega aqui no Brasil, de tanto que ele se preocupa com as pessoas que estão próximo dele, estão se desenvolvendo. Ele é uma pessoa fantástica, então, I agree with you, Dina. Haj is my idol, and I need to say. And he said something about Michael Fogg. Ele foi o técnico Michael Fogg, técnico da seleção canadense por um período. Ele esteve aqui no Brasil, até com o HC, trabalhou com a gente um período aqui em São Paulo, e ele é um outro cara que também é um cara para ser seguido. Então, eu concordo perfeitamente com a Tina. Josh! My favorite coach? It cannot be Tina, I tell you already. It cannot be Tina. It cannot be me also, I don't know you. Okay. Well, that's really tough, isn't it? Oh, you don't want to get compromised, can you? If I was based off of like people I've kind of been coached by and worked with a little bit, I would say Haj as well, with his manner, the way he speaks to players, the way he listens to you and helps you understand things as well, is really wonderful. If I was to say another one, it's actually a Scottish coach. His name is Grant Wilson. He was a running basketball coach, and he came into wheelchair as well. And he taught me a lot, but I think as players, when he coached us, we taught him quite a lot as well. And we have a good laugh with him. He's very serious on the court. He takes everything really seriously. He expects you to perform all the time. But when it comes to off court, he's good fun. He can have a laugh with you. He'll sit down and chat with you. So that's a good mix. I really liked it. So I'd say, yeah, if it's not as a player, he plays a little bit. He's able-bodied. What's your favorite player? What's a model? My favorite player, again, very tough for myself. One of my favorite players is one of Tina's players that she's coached. His name's Lee Manning. Oh yes, I know him. Yeah, the big man for GB. Tina introduced me to Lee, I want to say like 7 years ago, something like that. A long time ago. And we made like an annual photograph of myself, Lee, and Ben, who's one of our other players, and obviously how me and Ben grew against somebody who was 6'6". Obviously, we're not anywhere near as tall as Lee, but that to me kind of developed a good relationship with Lee, and we talk whenever I see him. We have a good conversation, and so yeah, very approachable. Yeah, very approachable, and I really enjoy watching his game. For myself, it's kind of relatable because I'm an inside big man who grabs rebounds and plays defense, so it's really good to kind of relate to him. Yeah, I would say he's yeah. Ok, o Josh, ele também toma exemplo o Haj, que é o técnico da seleção britânica, pessoa espetacular, não vou precisar novamente descrever ele, tá? Coloquei o vídeo aí, o Carlos, do Mundial. Seria essa pessoa que está aí, ou não? Ele mesmo. Eu vou colocar só um vídeo aqui, porque a minha pergunta também depois desse pessoal que está nesse Mundial aí, muitos devem ter passado pelos programas, eles podem citar alguns aí também. 1, 2, 3, é que agora pulou. Eu diria que de jovens júniores que vieram aí, eu não consigo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu diria que uma maioria aí eles são jogadores que vieram das categorias de base, e esse foi o primeiro mundial deles. Tá, eu diria mais que a maioria. Eu acho dos jogadores antigos nessa foto aí, né, nesse vídeo aí, eu diria que tem uns 4, não mais que 4 jogadores da seleção antiga
Grã-Bretanha. Os demais são todos frutos desses últimos anos dentro do trabalho da categoria de base, e lembrando que eles foram campeões mundiais em cima dos Estados Unidos na final, nessa competição aí. E o técnico, a nossa estrela... da semifinal contra o Irã, mas conversa esse é a semifinal. a respeito disso, que eu coloquei exatamente para a gente mostrar que tem uma renovação na seleção britânica, né, que é fruto do trabalho feito nas categorias de base. Não, absolutamente. Aí mais do que nunca prova que essa foi o que eles escolheram, o fruto que eles escolheram na última década, e realmente é brilhante, realmente arrepiante para a gente que conhece cada um deles. E ele diz que um dos exemplos maiores dele é esse último jogador do canto esquerdo aqui, o Lee Manning, que ainda está esperando para ser chamado, acho que ele é o último. Esse cara é fantástico, esse é o jogador dele, que é o ídolo dele, o exemplo grande, uma pessoa muito fácil de se conversar, bastante humilde, o técnico da Grã-Bretanha, que é o Hadj, pessoa fantástica, e o Grant Wilson, que é um dos técnicos, esse que é o 14, esse é o Lee Manning. Esse é o jogador ídolo dele, é o nosso grandão da Grã-Bretanha. E eu acho que é isso, Lincoln. Ok. Deixa eu só mexer aqui na... Pronto, voltamos. Então vamos encerrar, Carlos. Acho que já estamos quase 3 horas. Agradecer a... Wow, and it's a marathon. We got a marathon today. First, I can say my happy to be with us in this conversation about your success in Grã-Bretanha. I show the Grã-Bretanha team, and I can see some players that start in the beginning of process, and the Grã-Bretanha process, né? Em casa, ajudando aí. A ideia era exatamente agradecer por essa participação. Congratulations, Josh, for your player, big coach, and your development. Congratulations. Lincoln is saying thank you to you guys. He's so happy to have you guys here today. It was like a privilege for us to have two persons who really gonna open, I think you're gonna open the eyes for us. It's gonna be a wake-up call for the whole coaches over here, and we could not choose better. And thanks so much, Tina, for being with us and share a little bit about your experience, how good as a person you are. I'm a suspicious person, Josh, also to talk about you, but you are a spectacular woman and a whole model for us. And thank for taking part of it and share a little bit about your knowledge. And Josh, what can I say? You become my favorite one from now, and I hope for us also, like Lincoln said, you've been like a model for inspiration for so many players and even coaches over here, and so we can from there make the dream become true here in Brazil for some years, and today can be the start. Today can be the first day of our lives as wheelchair basketball people involved. So again, from the heart, we say thanks so much for you guys to take part. Well, thank you very much for having us. It's been a pleasure. Exactly. I'd like to. Do you want to do it now? Thank you very much for inviting us to come and chat with you. And it's been an absolute pleasure. And I look forward to seeing what your developments are. Very exciting. A Tina está agradecendo o convite, para ela foi muito especial também, e ela está de olho agora, ela vai ver o que a gente vai fazer aqui, se a gente vai cumprir o dever de casa. I told them that we got a homework to do, and you're going to be supervised from Scotland. Daremos notícia. Watching, ela vai estar de olho na gente. Josh? Yeah, thank you. It's been, like Tina said, it's been a pleasure.
and I'm pretty sure Tina will second this, that, you know, it's always good to feel appreciated especially with Tina's hard work, and also like feeling appreciated myself as a player and someone who has worked very hard to be a coach and a player, and to be like, it's been really nice that, you know, we can come and hopefully help another country develop juniors and, you know, be another superpower in the world of wheelchair basketball. Absolutely. Ele está falando que é um orgulho ter participado, está agradecendo de novo, mas o teu trabalho deles apreciados como jogador e técnico e todo o processo que eles passaram, para eles foi mais importante ver que outro país realmente apreciou a história, um pouquinho da história deles, e que ele realmente espera que o Brasil se torne um dos exemplos de potência mundial dentro do basquetebol em cadeira de rodas, principalmente na parte de desenvolvimento da modalidade. Lincoln? Perfeito, então. Agradecer a todos, então, principalmente a você, Carlos, pela sugestão, quando nós conversamos sobre a questão da categoria de base, você construiu em cima da proposta e conseguimos evoluir para uma participação internacional de projetos que a gente conheceu aqui, que foram um sucesso no país deles, né? A gente vê os resultados, quando vê a seleção chegando numa semifinal e numa final de um mundial, com aí 80% dos atletas sendo oriundos desse trabalho das categorias de base. Você pôde muito bem participar com a gente nesse momento pelo conhecimento que você teve, a experiência que você teve lá, aquela questão de você ter a rede de pessoas, né, que você conhece, a sua rede social, trouxe essa oportunidade para todos os técnicos aqui do Brasil. E é isso, vamos seguir. Queria que você fizesse as suas considerações finais e nós terminássemos aqui com 3 horas de live. Acho que foi muito bom. Uau! Foi. Não, eu também tenho que agradecer a oportunidade de poder dividindo essa experiência. Estou me pondo à disposição, na medida do possível, ajudando a responder algumas perguntas que não foi para o ar, até porque traduzir ficou deixando a apresentação um pouquinho, o dobro longa do tempo que poderia ser, mas não foi desmerecendo as perguntas que foram enviadas depois, e elas podem ainda ser encaminhadas, e eu posso estar passando, e a gente tirando dúvida de quem quiser, e eu espero, de alguma maneira, contribuir para que a gente consiga, novamente, se tornar uma das referências no trabalho com iniciação no basquete e cadeira de rodas. Obrigado, Lincoln, obrigado, Mário, obrigado a todo mundo que assistiu, e eu estou à disposição para poder estar levando as perguntas que eu não puder responder para eles e ajudando todo mundo. Beleza, então, gente. Então, nós vamos terminando aqui esse evento, mais essa live aí sobre o projeto lá da Grã-Bretanha em relação à categoria de base rumo à elite, né, adulta. Agradecendo a Tina, a Josh, Carlos. Bye, bye. Thank you so much. Bye, bye. Welcome. Bye, Bye, guys. bye. Thank you. Bye, bye.